Não chegou todo mundo, acho ainda, mas vai chegar, né? Até 7h30 chega todo mundo. A palestra hoje vai começar com o Juliano, compras governamentais, que é o tema. É a primeira palestra de uma rodada de palestras que vai ter no MCIS. A gente já programou, até final de ano, vai ter a palestra com o Juliano e mais 3 palestras ainda, já todas no calendário aqui da CIMES, em parceria com a Agência do Trabalhador, Prefeitura Municipal e Sala do Empreendedor. Então, queria agradecer, MCIS, por ter concedido essas palestras aqui para a CIMES. Agradecer ao Luiz Volpato pelo apoio também, Prefeitura, Marcelo, secretário. Agradecer a todos vocês que saíram de casa hoje e vieram para cá para aprender um pouco mais, porque eu acho que é um assunto muito importante isso, que o Juliano vai passar aqui para a gente hoje, questão de licitação para aprender, a gente aprender a comprar de órgãos municipais ou federais. Então eu acho um assunto muito importante, uma coisa que pode aumentar o faturamento das empresas, que é o que a gente mais precisa hoje, né? Aumentar faturamento, melhorar a qualidade de vida do empresário, e eu acho que para isso a gente tem que aprender, cada vez mais, aprender mais, e estamos aqui para isso. Obrigado, Juliano, pela visita, pelo seu tempo que você vai disponibilizar aqui para a gente aqui. E fica à vontade, a casa é sua. Bem-vindo aí à CIMES. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Pessoal, muito boa noite. Em nome do Sebrae, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? É muito importante que tenha essa participação. É um dos papéis do Sebrae fomentar a questão da compra pública, da compra governamental. Tá? O Sebrae tem como um de seus objetivos ajudar a microempresa, ajudar a empresa de pequeno porte, mas esta oficina ela não serve só para quem é ME ou para quem é EPP ou para quem é MEI. Tá? Ela serve para qualquer porte de empresa, todo mundo que tenha interesse no assunto de licitações, a oficina é válida, é importante. A gente não entra em muitos detalhezinhos assim da parte prática, tá? A gente não vai entrar, por exemplo, a gente não vai mostrar sistema, a gente não vai detalhar isso, mas a gente vai dar conceitos gerais, a gente vai falar um pouquinho ali das mudanças que a gente teve com a legislação, são mudanças importantes, tá? Relevantes. A principal delas, né? Pelo menos que afeta municípios que têm menos de 20 mil habitantes, como é o caso do Moreira Salles. Licitações eletrônicas, tá? A gente vê um movimento de muitas entidades públicas enviando seus funcionários para capacitações, né? E às vezes esquece de capacitar o fornecedor. A licitação é uma via de mão dupla, a execução contratual é uma via de mão dupla, tá? Então, quando se tem essa iniciativa de capacitar fornecedor, também a gente tem que bater palma, tá? Realmente é muito importante. E assim, a gente tem atendido algumas oficinas do Sebrae e o Sebrae faz esse trabalho, não é porque eu venho atuando com o Sebrae não, mas o Sebrae faz este trabalho com excelência há um bom tempo, tá? O Sebrae, mais do que fomentar a questão da participação das empresas, principalmente os microempresários nas licitações, o Sebrae vem ajudando o governo federal, vem investindo, tá, no desenvolvimento do sistema que o governo federal utiliza. Então, o Sebrae é nosso parceiro, tá? Eu utilizo o sistema do governo federal, onde eu trabalho, e o Sebrae vem ajudando bastante. Tem muita coisa que, assim, a gente, como usuário, falava, poxa, aqui tinha que facilitar. Depois que o Sebrae pegou na mão de quem desenvolve a parte de sistemas, a gente viu um progresso muito grande, muito relevante, tá? Então, o Sebrae tem esse papel, assim, que a gente tem que parabenizar mesmo, é importante, e essas ferramentas, vocês participarem, a gente está participando, vai ter uma oficina, vai falar um pouquinho de teoria, né, vai explicar o que é a licitação, né, vai falar das mudanças, a gente vai explicar o que é contratação direta, tá, vai dar uma ideia para vocês, né, de quando a prefeitura tem que fazer licitação, quando a prefeitura pode fazer contratação direta, vai falar um pouquinho de fracionamento de despesas, sem detalhar muito, porque quem se preocupa com isso é o gestor, né? Você, fornecedor, precisa ali entender, né, um pouquinho por que é que vai para dispensa, em alguns casos, por que é que em outros casos é feito pregão, é feito concorrência. Então a ideia é isso daí. A gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta que é nova, recente, de maio agora, né, e que afeta principalmente quem é microempreendedor individual, que é o Contrata Mais Brasil. Tá? É uma ferramenta que
assim, é sensacional, tá? Ela, em termos de agilidade para a instituição pública e para quem participa, é algo assim, supra-sumo, é algo fora de série e que vai facilitar muito. Eu não vou conseguir detalhar tudo o que é o Contrata Mais Brasil, né? Ele tem a instrução normativa, a gente precisaria de mais tempo, mas eu vou falar, explicar ali como que funciona, qual que é a ideia. Lógico, para que ele rode, né, a prefeitura tem que fazer a adesão da plataforma para poder funcionar. Mas para quem é MEI, hoje, para quem é MEI, o Contrata Mais Brasil é uma forma de acesso ao mercado totalmente eletrônica. Tudo por WhatsApp, tudo por WhatsApp. Daqui a pouco, logo ali, talvez até final do ano, a gente vai dar um passo adiante. A gente vai ter os microempresários, quem é ME, vendendo pelo Contrata Mais Brasil. Tá? Então, assim, a gente está passando por um processo. A nova legislação é de 2021. A gente tem benefícios, principalmente os que afetam os pequenos empresários, que são lá do Estatuto da Microempresa, que é de 2006, ou seja, já vem lá de trás. Tá? E esses benefícios todos foram mantidos. Mas a nova legislação nos trouxe algumas mudanças. A questão da licitação eletrônica, essa questão do Contrata Mais Brasil que surgiu. Então a gente tem várias situações que mudaram o que a gente tinha no dia a dia em relação ao 866. Tá? Eu já quero pedir desculpa para vocês um pouquinho. Eu falo um pouquinho demais. Tá? Eu trabalho muito tempo com licitações. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, por favor, faça, levante a mão, não tem problema nenhum, a gente para, interrompe, faz, até para que eu não embale nas falas, tá, gente? É que o assunto é rico em detalhes. Tem muita coisinha, tem muito detalhezinho. E só para dar um agradecimento aqui. Tá bom, me perdoa, Pedro. Luiz, você desculpa, eu não passei a palavra. Não, isso é. Aqui acho que está todo mundo em casa, né? Bom, gente, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar a agência do trabalhador junto com a sala do empreendedor, que está aí o Renato, trazer, né, vocês aqui, o Juliano, que representa, né, o Senar e Sebrae. o Sebrae. O Sebrae ele tem muitos cursos, tem muitas palestras, tem muitos direcionado não só aos empresários, mas também à população. E muitas vezes a gente deixa de aplicar algumas atividades que tem o Sebrae à disposição por falta de público. Tá? A gente vê a dificuldade de encontrar público, como em outros segmentos também, para que a gente possa disponibilizar isso para as pessoas. E voltando aqui à parte pública, que são das licitações, que vai ser falado aqui hoje, estão mais direcionados ao comércio. E quantos comerciantes que nós temos aqui dentro de Moreira Salles? E quantos que nós temos aqui presente? Né? E às vezes eu vejo até julgamentos em cima da prefeitura, ou até mesmo em cima do prefeito. O prefeito prefere comprar lá de fora. O prefeito, em vez de valorizar o nosso comércio, valoriza a cidade lá fora. A prefeitura, ela não tem legalidade de comprar nada que não seja por uma licitação, no âmbito desse. Eu quero aqui desejar que vocês tenham um bom aproveitamento disso, que vocês possam chamar mais alguns comerciantes que de repente não veio hoje e possa vir, para a gente oferecer essa oportunidade para mais comerciantes, para mais pessoas, porque a gente compra muito de todos os itens que vocês imaginarem, desde a saúde, educação, alimentação, tudo. Tá? A gente compra tudo. E a gente queria muito aumentar essas compras dentro de Moreira Salles. Só que essas pessoas têm que estar habilitadas para que a prefeitura tenha legalidade para comprar deles. Caso contrário, a gente não pode comprar. Beleza? Seria isso. Até saiu, fugir um pouquinho fora. Beleza? Obrigado, Luiz. Estão. Mais meia hora só. Não, tranquilo. Tá bom, fique à vontade aí, tá bom. Ô, gente, bom curso pra vocês. Tá joia. Beleza. Bom, eu falei um pouquinho na introdução, acabei cortando a fala do prefeito, mas eu tenho que me apresentar, né? Meu nome é Juliano, tá? Eu sou servidor público federal, sou servidor da Universidade Tecnológica Federal. A única tecnológica do país, tá? E, portanto, a melhor.
Quem tem filho, criança aí, pensando em fazer faculdade, manda para lá. A gente está sobrando vaga. Então já vou aproveitando para fazer o merchan. Tá? Eu sou pregoeiro desde 2013. Tá? Eu entrei na universidade em 2011. Já trabalhava alguma coisa de compras, não operava, trabalhava com uma parte mais operacional. E de 2013 para cá, eu sempre operei pregões. Fui presidente de comissão permanente de licitações. Fiz várias licitações de obra lá, de bloco, presencialmente, né? De 2016 para cá a gente só faz eletrônica, obra. E terminei o mestrado em inovações tecnológicas em 2021. Trabalhei com a área de compras na dissertação. Tenho uma especialização em direito público, sou graduado em administração. Em 2021, logo que eu terminei o mestrado, terminei em fevereiro, a lei foi publicada dia 1º de abril. Tá? Dia da mentira, mas a lei é de verdade, tá? Aí. Em maio, mais ou menos 15, 20 de maio, eu recebi uma portaria do reitor da universidade, que fica em Curitiba, nomeando eu e outros colegas para fazer a comissão que faria a implementação da Lei 14.133 no âmbito da universidade. Qual era o nosso objetivo? É que a UTFPR fosse a primeira universidade federal a fazer uso da nova legislação. Tá? E a gente, de fato, conseguiu. A 866 foi revogada em 31/12 de 2023. Só para vocês terem uma ideia, junho de 2022, a gente já tinha processos sendo feitos pela 14.133. Então, a gente teve todo um trabalho de regulamentação, tá? De preparar os nossos normativos, preparar a nossa base de conhecimento para poder usar a nova legislação. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento, tanto da parte do setor público, né? Como o prefeito bem falou, a questão da burocracia é muito verdade, tem mesmo, tá? Como a gente conhece também o lado do fornecedor. Por quê? Eu já venho ministrando capacitações desde 2021, tá? 2021 eu vim aqui em Goiuerê e ministrei uma capacitação prática de sistema para eles, de um sistema específico que é o sistema do governo federal. E desde então eu venho atuando em capacitações, a maior parte de capacitações para agentes públicos, tá? Mas também para fornecedores. Então, sou credenciado no Sebrae já desde início do ano passado, desde 2024, e sou facilitador da Escola Nacional de Administração Pública. O governo federal tem uma escola para capacitar funcionários públicos, e eu sou professor credenciado lá. Eu tenho um perfil no Instagram, Pregoeiro Ensina, e eu posto muita dica lá para fornecedor. Dica prática, tá? A abordagem é sempre prática. Vocês vão ver durante a minha fala, assim, o tempo é curto, mas em alguns momentos eu vou fazer essa questão com a prática, tá? Fazer essa conexão, porque a ideia é essa. E fica mais fácil para a gente aprender, fica mais fácil para ensinar, tá? E vocês vão entender de maneira mais adequada o que eu estarei falando. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? 3 competências: cognitivas, atitudinais e operacionais. Cognitivas: compreender os principais pontos de acesso ao mercado, tá? Principalmente o que envolve a Lei Complementar 123, os benefícios que são oferecidos para as microempresas, empresas de pequeno porte, para os MEIs. Conhecer as principais mudanças da legislação, tá? O que é que a gente tem que pega, eu já falei um pouquinho da questão da licitação eletrônica, mas a gente tem mudanças conceituais também. Então tem algumas coisinhas que estão assim, além da lei, se você olhar e comparar, você não percebe. Você tem que olhar com, sabe, tipo uma lupinha, né? Para você poder perceber e entender muitas vezes por que é que a administração toma aquele tipo de decisão, tá? A gente vai, né? A ideia é desenvolver, é despertar o interesse de vocês por participar de licitações, prioritariamente as licitações daqui de Moreira Salles, né? Mas mostrar, né? Deixar claro, o mercado é amplo, o mercado foi ampliado. Por que é que foi ampliado? Via de regra, todas as licitações serão eletrônicas, tá? Ah, mas ainda tem um município vizinho que está fazendo presencial. Provavelmente, esse município não tem 20 mil habitantes, tá? E ele está na regrinha de transição, que vai até o final de 2026, que permite licitações presenciais para municípios menores, com as devidas justificativas, tá, gente? Quando o prefeito faz a eletrônica, ele está fazendo porque ele quer cumprir a lei. E eu apoio e incentivo. O quanto antes a prefeitura fizer esta transição, melhor, tá? Se vai deixando muito para depois a coisa complica, tá? Então, assim, essa questão das licitações eletrônicas
De 2027 para frente, e a gente já está perto disso, tá? A lei foi de 2021, parecia que não ia chegar nunca, né? A gente já está em 2025. 2027 para frente, todo órgão público vai fazer licitação eletrônica, tá? E daí vocês têm que olhar para o mercado, tá? A gente está em Moreira Salles, Goiê já faz, né? Farol já faz, Campo Mourão já faz, né? E a gente vai olhando, Mariluz já faz, e daí, né, a gente vai ter oportunidades assim aparecendo a todo instante, a todo momento, a todo minuto em nossa tela, tá? Então essa é a ideia, é despertar o interesse e explicar essa questão do acesso aos mercados. Tá? Aplicar conhecimentos adquiridos, o que é que a gente espera? É que vocês de fato utilizem isso que a gente vai estar passando, essas orientações que a gente vai estar dando, para participar das licitações, para aplicação prática, para que vocês possam participar e utilizar esse conhecimento que a gente vem passando e vai passando para vocês. No material impresso tem uma tabelinha, né? Ele não vai estar aqui, mas depois vai estar disponível para vocês. Tem uma tabelinha que ensina o empresário a calcular de maneira simplificada se aquela licitação oferece riscos ou não, se a participação naquela licitação oferece algum tipo de risco para ele. Tá? É a coisa bem simplificada, são 10 perguntas e basicamente o cálculo é feito por sim ou não. Tá? Ele está no anexo do material. Então, em relação aos benefícios para as MPEs, quando eu falo MPEs, contempla todo mundo, tá? É microempresa, empresa de pequeno porte, é o MEI, é o agricultor familiar, é todo mundo. Porque tá todo mundo, todos estes tipos acabam recebendo o mesmo tratamento da Lei Complementar 123, tá? Que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. E é isso que o SEBRAE defende, é isso que o SEBRAE atua muito forte, tá? Principalmente na questão da compra local. Tá? O SEBRAE faz um trabalho muito bacana de fomentar, em alguns casos de ajudar a prefeitura a regulamentar, a fazer legislações adequadas e específicas para oportunizar, tá, a participação de empresas locais, para fomentar esta participação. Então, em termos de mercado, do que a gente está falando? 500 bilhões de reais, esse é o mercado brasileiro de licitações. É um mercado amplo, tá? E que agora está aí, né? Todo mundo pode acessar esse mercado. 12% do PIB do Brasil. E a gente tem oportunidades nas esferas federal, estadual e municipal. Mas eu nunca vou vender para um órgão federal. Vai, se você ir lá no PNCP e puxar editais, filtrar Campo Mourão, Paraná, você vai achar editais de órgãos federais que atuam em Campo Mourão, que compram, né, muitas vezes de outra unidade para ser entregue em Campo Mourão. Então está perto aqui, não dá nem 100 km, então pode eventualmente ter acesso. E é bastante coisa, gente. A gente compra muito, tá? Como o prefeito falou, a gente compra de tudo, saúde, educação. A gente compra de alfinete a foguete. A gente compra muita coisa, muita coisa. Outro dia tinha mexendo lá no PNCP, licitação para aquisição de produtos agropecuários. Era algo que eu nunca tinha comprado. Nunca tinha comprado ali em Campo Mourão. Mas tinha uma outra universidade, que é aqui do Paraná mesmo, comprando produtos agropecuários. Então, assim, a gente tem todo tipo de item, todo tipo de demanda lá dentro, tá? E qual que é a ideia? Como o prefeito bem falou, o poder de compra do município é importante, é relevante. Tá? O maior comprador aqui dentro da cidade é o município. Tá? Vem o deputado ou o prefeito, vai a Curitiba, consegue uma verba para fazer uma escola, para fazer um hospital. Vai contratar. Vai ter que licitar e vai contratar. Se conseguir contratar daqui, ótimo, melhor, né? Mas tem que ter essa participação. A gente tem que ter esse interesse de participar da licitação. Em relação ao mercado, o que a gente tem sempre orientado? Existem várias plataformas. Tá? O acesso está facilitado, é tudo eletrônico. E daí a gente vai ter plataformas distintas. Por que é que eu estou fazendo esse parênteses? No material do SEBRAE, tem alguns QR Codes que falam do portal Compras Governamentais, do compras.gov.br. Esse é o portal que eu utilizo. É o portal do governo federal e é o portal que o SEBRAE vem ajudando a desenvolver. Tá? A Prefeitura de Moreira Salles não utiliza o compras.gov. Tá? Ela utiliza o BLL, pelo que eu consultei hoje. Tá? Não vai mudar muito em si a participação propriamente dita, o operacional da licitação. Tá? As telas são diferentes, óbvio, tá? Porque o sistema do governo federal ele
ele tem um tipo muito específico de participação, tá? E os outros portais são diferentes, são telas diferentes. Mas basicamente vai ser igual. Como assim vai ser igual? Hoje, você vai participar de uma licitação, vai participar de um pregão, você não tem mais que entrar lá no sistema e anexar um arquivo em PDF ou em Word com a tua proposta. Na legislação anterior, a gente tinha essa ideia. Hoje não precisa. Você entra lá, preenche algumas informações, vai salvar as informações e vai ter um botãozinho, tá? Que, assim, todo o sistema tem enviar proposta, e vai enviar. Depois de 8 dias úteis, 10 dias úteis, vai ter a fase de lances, né? E daí vai todo mundo entrar lá e dar seus lances, efetuar lances, para que a disputa ocorra. Finalizada a disputa, aí a gente vai ter, tá, a etapa de julgamento das propostas. Daí sim, o agente público, né, o pregoeiro aqui da Prefeitura de Moreira Salles vai lá ver quem é que ganhou a licitação, vai ter um botãozinho que ele vai convocar o anexo de proposta, né? Aí você, fornecedor, vai ter um tempo para apresentar sua proposta, o seu anexo de proposta. Vejam, na legislação anterior, a gente tinha que colocar a proposta inicial. Aí participa da fase de lance, ganhou. Ah, eu ganhei. Aí tem que fazer proposta ajustada ao lance final, sabe? Era um custo que eu digo, operacional. Você tem que fazer um arquivo de proposta. Tem que estar ajustando. Para quem tem lá 2, 3 funcionários só, fica difícil isso. Tá? Você participa de várias licitações, faz uma proposta aqui, às vezes acaba se perdendo de uma licitação para outra, né? Isso não precisa mais. Tá? Agora você tem que analisar, sim, o edital, verificar as condições, apresentar sua proposta, participar da fase de lance, daí sim, depois você vai ter que se preocupar com um arquivo específico para enviar na plataforma. Essa parte do vamos nos conhecer, a gente já fez, tá? Eu antecipei. Juliano, no caso, o órgão público ele não tem obrigação de publicar no órgão oficial do município, e levar ao conhecimento aquele princípio da publicidade, porque eu assim, parece que você não vê falar muito em licitação, assim. Quando você vê, já foi. Ou a pessoa tem que estar acessando a plataforma. A lei, ela podia estar melhor. Por quê? A ideia quando foi tramitado o processo, era a publicação num único local, no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Tem um dispositivo da lei, que ele exige a publicação em um jornal diário de grande circulação. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente Bolsonaro na época. Tá? Ele vetou. E ele estava super certo. Ele estava corretíssimo. Tá? Do meu ponto de vista, tá? Há quem defenda que isso poderia acabar com a questão dos jornais impressos. Eu discordo, tá? Não vejo necessidade e o pessoal não busca edital no jornal. Tá? Não faz a busca pelo PCP. Mas derrubaram o veto. Então, via de regra, hoje, quando se publica a licitação, o extrato, o aviso de licitação, tem que ir para o PNCP, vai ter que ir para o jornal, tá? E daí a lei vai lá e fala, site oficial do órgão da prefeitura. Então, assim, tem muita prefeitura publicando no diário oficial da prefeitura. Eu não vejo, assim, quem está fazendo, provavelmente está fazendo até porque não tem custo. Mas o fornecedor em si não vai ficar lendo o diário oficial. É mais fácil você publicar na página da prefeitura. Tá lá, licitações, tem uma pastinha, como eu acessei hoje, a pasta de Moreira Salles, e tem a pastinha lá, licitações. E você vai acessar lá e acha lá todas as licitações. Tá? Então, a publicidade em si, o princípio da publicidade, ele foi ampliado. Tá? A gente tem que dar ampla publicidade. Ampla publicidade. O público digital tem que dar. Mudou algumas regrinhas, né? Por exemplo, pregão, para aquisição de bens, 8 dias úteis. Para contratação de serviços, 10 dias úteis. A concorrência, a gente ia fazer uma obra, antes tinha que ser 30 dias úteis, dá 866. Agora não, a partir de 10 dias úteis, pode ser publicado no edital de concorrência. Ah, vai ser todo de 10? Não, depende do objeto. Tá? Eu publiquei, até agora devo ter feito 4 concorrências com a nova lei. Teve uma que eu publiquei com 12 dias úteis, teve uma que foi 15, já teve outra que foi 20, então assim, a gente meio que vai olhando ali pelo o valor do objeto, né? Ah, vou contratar umas rampas lá de acesso aos blocos da universidade, 770 mil, foi 12 dias úteis. Aí eu vou contratar um bloco, 4 milhões e meio, não. O meu interesse é que fique aberto por mais tempo, para que eu tenha mais interessados. Então, essa
é a forma que a gente acaba atuando ali na prática, tá? Mas tem que dar ampla publicidade, é obrigatoriedade, tá? A lei não, a gente não tem, esqueci de publicar em jornal, né? Tem que publicar, sabe? Até não vejo, assim, tribunais de contas, pelo que eu tenho acompanhado, pegando no pé, por conta, esqueceu de publicar no jornal, publicou no jornal num prazo inferior ao prazo do que foi no edital. Não nesse ponto, né? Mas a orientação sempre tem que publicar em jornal, tá? Então, o MEI, eu não sei, aqui não tem ninguém que é MEI, né? Então, assim, MEI até R$81 mil. Só recapitulando, isso aqui vai mudar, tá, gente? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Provavelmente a gente vai ter um aumento nesses valores aqui. Microempresas até 360 mil. Empresa de pequeno porte de 360 a 4 milhões e 800. Tem um dispositivo da lei lá que fala que licitações acima de 4 milhões e 800, tá? A gente não vai ter os benefícios, tá? Não vai ser aplicado, ela vai ser de forma ampla. Por quê? Por conta desse limite aqui. Mas creio que a gente terá mudanças em breve, tá? Então, como eu falei, a questão dos MPEs, né, contempla todo mundo. Contempla agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, tá? Além das microempresas e empresas de pequeno porte. O tratamento diferenciado, como eu havia dito, ele vem lá de 2016. E o que é? Basicamente, ele é a aplicação de um princípio constitucional denominado isonomia. Tá? A gente trata os desiguais, tá? De maneira desigual. A gente dá um equilibrado na balança. Tá? E é o objetivo das licitações. Todas as licitações têm esse objetivo. Tá? Vai ter que atender isso. Então a gente vai ter algumas regrinhas específicas. Tá? Como o prefeito bem disse no início, a regra é a licitação. Tá? E não é a lei 14.133 que está dizendo isso. Não é de 2021 para cá. Ou não é de 2009 para cá, né? Tempo da gestão do prefeito. Isso aí vem lá de 1988. Então está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. É ele que está dizendo, via de regra, compras e contratação de serviços por licitação. Tá? É regra constitucional. Quando o prefeito fala que vai licitar, ele está cumprindo a Constituição, está cumprindo a lei. Tá? Então, o que é a licitação? Um procedimento formal. Como assim formal? A licitação, ela tem um protocolo, ela tem um edital. Esse edital tem um número. Tá? É formal. Quando se participa da licitação, você, hoje, eletrônica, você declara lá no sisteminha que concorda com as condições daquele edital. Tá? Você tem que declarar isso, é algo formal. Envia a proposta, quando vai enviar a proposta ajustada ao lance final, você vai ter que identificar qual licitação que é, qual item que é, quem é que está enviando a proposta, qual é o CNPJ da empresa que está enviando. Tudo isso são formalidades, tá? Que a lei exige. Tá? Decorrente da sucessão de atos administrativos. O que é isso? De onde, né? Resumindo, de onde que surge a licitação? Bom, alguma unidade da prefeitura vai lá startar o processo, vai abrir um documento de formalização de demanda. A partir do DFD, esse processo vai tramitar, vai para o gabinete, talvez vão nomear uma comissão para conduzir a instrução do processo, a gente vai ter um estudo técnico preliminar. Bom, fiz o DFD, fiz o ETP, o que é que eu vou ter agora? A depender ali da regulamentação da prefeitura, você vai ter a pesquisa de preço. Tá? Vai ter que, antes de publicar o edital, você tem que pesquisar quanto custa, qual é o valor estimado daquele item, e este valor estimado será o seu valor máximo. Então, vai comprar um celular, né, prefeitura, vai pesquisar o preço do celular. O preço do celular é R$750. Tá? Ela fez lá uma pesquisa, pegou 3 preços, coletou 3 preços, R$750 é o valor médio. Esse é o máximo que a prefeitura vai pagar. É dali para baixo, ela não pode pagar mais. O sistema nem permite isso, pelo menos o sistema do governo federal. Eu não conheço o BLL, eu não opero o BLL, mas o do governo federal não permite. Sim. Eu venho a uma licitação, exemplo, de gasto para vender para o prefeito. Uhum. E essa licitação durante 1 ano. Com 2 meses, subiu o valor da água. E aí, o que fazer? Vamos lá. É por 1 ano só. Sim, 1 ano, 2 anos. Porque a gente tem situações distintas. Licitação tradicional, fez a licitação, emitiu o empenho, fez um contrato. Você tem um contrato,
né? A lei permite o contrato de fornecimento continuado. Então, lá no teu contrato vai ter as regrinhas de repactuação dos preços. Tá? O teu contrato vai dizer a partir de quando é que você vai conseguir repactuar. O preço subiu, você comprovou que subiu, você vai fazer um pedido para a prefeitura ou de repactuação ou de reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Se é registro de preços, se não é um contrato, é uma licitação que a prefeitura registrou o preço de uma ata de registro de preço, período de 12 meses, com entregas parceladas. Acabou a licitação, a prefeitura vai pedir 50 fardinhos. Beleza? Foi lá e entregou 50 fardinhos. Ok. A tua ata tem 500 fardos. Passou 60 dias, a prefeitura vai lá e te pede mais 50. Aí é uma ata de registro de preço. Aí o nome técnico desse procedimento é revisão dos preços. Aí você tem que entrar com pedido de revisão dos preços. Agora a gente tem esta possibilidade de rever o preço para cima. Pelo regulamento de agora, pela lei de agora, pelo decreto 11.462. O decreto da legislação anterior, o 7892, era um decreto assim, venha a nós, ok, o vosso reino neca. Então assim, quando o preço caía, a administração ia em você e falava, vem cá, vamos derrubar o preço. Quando o preço subia, aí você ia até a administração e ia falar, olha, não vou subir o preço, você está liberado, tchau, obrigado, e, sabe? Agora a gente tem essa opção. Então, os nomes técnicos são diferentes, tá? Se for uma ata de registro de preço, você vai pedir uma revisão do preço registrado. Você vai ter que comprovar com documentos e tal. Se é um contrato, é reequilíbrio ou repactuação. Depende da situação. De combustível é assim também? Oi? É de combustível? De combustível também. Combustível? Também. Porque uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá abaixo. Também. Combustível, inclusive, em alguns casos, tem prefeitura indo para o lado do credenciamento, porque ele é mercado fluido, sabe? Então, é mercado fluido, vai para o credenciamento e daí, às vezes, define, ao invés de definir o preço do litro, define um desconto que vai ser aplicado do valor da bomba, sabe? Tem uma situação um pouquinho distinta. Não é todo mundo que faz ainda, tá? Combustível, ele muda um pouquinho, ainda não está tão dinâmico assim, mas já vi gente fazendo, tá? Então tem gente que faz o combustível, faz o credenciamento como mercado fluido, tá? Principalmente aquele tempo que estava muito alto. Tem professores que defendem isso, professores renomados, tá? Escritores de livro e tal que defendem, tá? Mas pode ser também. Se você subir o preço, vai ter direito de pedir, tá? Então assim, estava comentando dos atos administrativos. Então a gente tem DFD, a gente tem ETP, a gente tem pesquisa de preço, que é onde define o preço que vai ser contratado. A gente tem termo de referência, a gente tem um mapa de riscos, a gente tem um processo passando pela contabilidade, dizendo tenho dotação orçamentária para fazer essa contratação, porque não pode, a administração não pode publicar um edital sem ter dotação para ele. Isso é regra lá da Lei Complementar 101, tá? Não é regra da 14. A 14 lei trouxe, mas só está afirmando regra da Lei Complementar. Mas é só isso? Não. Tem outros documentos, o processo tramita, sai de uma unidade, vai para outra, então às vezes um funcionário dá um despacho, um chefe dá outro despacho, e assim vai. Então, assim, ele tem a sua burocracia, tá? É algo que a gente não consegue escapar desse trâmite do processo. Juliano, tem uma coisa assim que não sei se é municipal ou é uma lei já, não entendo. Mas teve um comentário uma época atrás aqui que a prefeitura era obrigada, se tivesse 3 empresas Eu vou falar. dentro do município, a prefeitura era obrigada a comprar de uma dessas 3. Da compra local. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Na verdade, isso aí é o que envolve a Lei Complementar 123. Tá? Eu vou abordar daqui a pouquinho. Que tem como meta a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Essa definição aqui é um pouquinho antiga, do professor Jean Ebur, tá? Ela, se a gente for olhar, ela resume, se a gente for olhar o artigo 11 da lei, a gente vai ver uma diferença considerável. Tá? Então, basicamente, a licitação exige 3 pressupostos, gente. Quais são? Jurídico. O primeiro deles, interesse público. Tem que haver interesse público na resolução do problema, no atendimento daquela necessidade. Se não existir interesse público, tá? A gente não vai ter licitação. Econômico, custo da licitação. Como assim custo? O funcionário está lá, ele é pago para fazer a licitação. É isso que a gente pensa, né? Não, gente. Tem um custo. O custo para preparar o processo, para montar o processo. O custo para fazer a pesquisa de preço. O custo do jurídico analisar. O custo do controle interno fazer o que ele tem que fazer. Tá?
Tudo isso são custos. Vocês têm ideia de quanto que é o custo de uma licitação hoje? R$41 mil. R$41 mil. Isso é calculado a partir de uma pesquisa ampla que leva em conta os salários de quem atua no processo, do início ao fim da etapa de seleção do fornecedor. Então, todo mundo que coloca a mão no processo, né, teve seu salário considerado, foi dividido, tá? R$41 mil, tá? Isso é um valor médio. Tem um instituto de capacitação que o custo dele deve dar 27, 28 mil, tá? Era 16, cento e pouquinho, e ele vem atualizando pelo IPCA. Tem uma nota técnica da CGU, que dá mais 35, 36, e tem um colega que é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que também fez um mestrado, fez uma dissertação, e lá chegou num custo de 43 e alguma coisinha. Somando, tá? Fazendo a média dos três, R$41 mil. Então quer dizer, Juliano, que se eu tenho um objeto, uma demanda, a prefeitura vai comprar água e vai comprar R$15 mil de água, então quer dizer que ela vai fazer dispensa e não vai fazer licitação, porque se ela fizer a licitação, né, vai ficar uma licitação, o negócio vai ficar desequilibrado, concorda comigo? Aí eu vou dizer, depende. Por que depende? Se a prefeitura olhar para a água e dizer assim, eu vou comprar água para o exercício, para os 12 meses, e vou gastar só R$15 mil, beleza. Ela vai lá, ela pode fazer a contratação direta, fazer uma dispensa, inclusive assinar um contrato de fornecimento continuado por até 5 anos, prorrogável por mais 5. A lei permite isso, e tá legal, não tem nada de errado. Ah, mas uns 5 anos deu 75 mil. O limite de dispensa está 62.500, 62.600. Extrapolou o limite? Não. O limite, o cômputo é anual. Agora, se a prefeitura vai lá e faz uma compra de água a 15 mil, outra compra de 15, outra 30, outra 40, daqui a pouco, somando as compras, ela passou 62.600, 62.500 e alguma coisa, aí ela incidiu um fracionamento de despesas. E isso é ilegal. Tá? Isso não pode. O fracionamento de despesas pode, inclusive, caracterizar crime de improbidade administrativa. Então, é por isso que a prefeitura segue a legislação. É por isso que muitas vezes você vê um objeto lá, né? Agora, depois dessa informação que eu falei para vocês, vocês vão ver um edital que talvez 18, 20 mil. Ah, mas o custo é 41. Sim, mas provavelmente eles vão fazer outras compras durante o exercício, tá? Provavelmente. Lógico. Por que lógico? Porque tem que ser competitivo. Tem que ter competitividade. Se não tiver competitividade, se for um objeto que você não tem competição, você não vai falar de licitação. Tá? Então, o que acontece quando falta um dos pressupostos? A gente vai olhar para esse caminhozinho aqui. Existe viabilidade de competição? Não. Então, é inexigibilidade. Foi autorizada a contratação direta? Foi. Aí a prefeitura vai fazer dispensa de licitação. Não foi autorizado. Então, assim, o prefeito vai falar lá para os funcionários dele. Meus amigos, ninguém vai incorporar o super-homem aqui. Vocês não vão ser heróis, não. Ninguém usa capa. Tá? Ninguém usa capa. Licitação ou procedimento auxiliar. É este o caminho que a prefeitura tem. É este o caminho que ele tem para comprar ou para contratar serviços. Não foge disso. Sobre os objetivos, eu vou falar um pouquinho mais de contratação direta daqui a pouquinho. Artigo 11, inciso 1º. Aqui a gente tem uma mudança conceitual importante. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. Para quem lê a legislação, bate pronto, não percebe. Se a gente pegar o artigo 3º da 866, dizia proposta mais vantajosa. Resultado de contratação mais vantajoso. Vejam, é diferente. É diferente. Vamos mostrar na prática? Vou mostrar na prática para vocês. A prefeitura daqui envia pacientes para tratar em Curitiba? Tratamento de saúde? Sim. Tá, então vamos lá. A prefeitura, ao fazer essa contratação, tá, ela pode, a partir do seu processo, a partir da modelagem do processo, optar por, ao invés de enviar os pacientes num ônibus convencional, enviar no veículo leito. Por quê? Por vários motivos. A pessoa está doente. Então ela já está com uma condição, né? Ela vai fazer uma viagem que dá quase 600 quilômetros. Cansativa. Concorda?
e provavelmente vai descer do ônibus e vai ter que sair correndo para ir para o hospital no outro dia. Concorda comigo? Vocês não concordam que seria interesse da administração, se o processo for assim modelado, e seria adequado, justo e razoável, que a pessoa chegue lá um pouquinho mais descansada? Não com o veículo leito, né, te garanta amplo conforto, mas é diferente de você viajar no leito. Então, a partir deste dispositivo, a prefeitura pode modelar o seu processo para fazer isso aqui, ó. Resultado de contratação mais vantajoso. Onde que a prefeitura vai trabalhar isso aqui? No processo interno, na modelagem do processo. Tá? Quando ela estiver montando o processo, é ali que ela vai trabalhar. É ali que ela vai desenhar isso. Tá? Lá no estudo técnico preliminar. Assegurar tratamento isonômico. Lembra que eu falei? Né? Isonomia. Tratar os desiguais de maneira desigual. E a justa competição. Justa competição. O governo federal tinha um problema sério. Nós enfrentávamos muito pregão, vários pregões que a gente operava, acabava de operar o pregão, recebia a ligação, tem empresa usando robô na licitação. Legal. E a gente sempre ficava em dúvida, mantinha a decisão, porque, né, o governo federal, no sistema do governo federal, está com a previsão. Eles vão colocar um robô público lá, dentro do sistema do governo federal. Fornecedor, você vai participar de uma licitação da água. Você vai olhar para o edital da água, vai estar lá assim, R$4 a garrafinha. Esse é o valor estimado do edital. Aí você vai falar, esse R$4 é o valor que eu vou colocar na proposta. Eu não sei se eu estou concorrendo sozinho, não sei se ela vai participar, se ele vai. Você está certo, coloca R$4. Só que vai ter um campo, né, num sistema no governo federal, para que você diga assim, não, mas o meu mínimo é 3. E você vai lá e pimba, cadastra. E só você sabe disso. E para eles também, tem a mesma opção. O que acontece? Abriu a sessão, teu valor é 4. Ele foi lá e deu o preço de R$3,90. Aí o item tem um intervalo de 3% entre os lances. Se você tiver cadastrado que o seu valor é R$3, 3% de 4, 12 centavos. O sistema vai lá e pimba, outro lance para você, R$3,88. Aí você ganhou dele. Aí ele vai lá, não. Se ele cadastrou também, vai descer. Se ele não cadastrou, você vai ficar lá com R$3,88, até ele ir lá e cobrir, R$3,85. Aí ele vai lá e novo lance para você. E ele vai fazer isso até chegar aos R$3. Automaticamente. Você não tem que ficar lá dando clique. Tá? É uma ferramenta que estará inserida no sistema do governo federal. É aqui, ó, justa competição. Qual que é a ideia? Equilibrar as coisas. Tem empresa que tem recurso para contratar robô, tem empresa que não tem. Tá? É isso que o governo federal está fazendo. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. Então, a lei nos oferece... Tem um dispositivo da lei que diz assim, fornecedor, você está participando de uma licitação de uma obra, a prefeitura orçou por R$100 mil. Aí vai lá e vai aparecer um cara lá de Goiás e vai dar o preço de 40 mil. Caramba, então 60% de desconto. O que está acontecendo? Né? Aí tem um dispositivo da lei que diz, quando baixar de 75%, seria inexequível. Então, a lei dizia isso. A lei dizia. Só que a presunção desse dispositivo é relativa. Tá? O dispositivo foi entendido com presunção absoluta, num primeiro acordo no Tribunal de Contas da União. Depois o TCU reviu a decisão e falou, não, gente, esse dispositivo aqui, a presunção dele é relativa. Nesses casos, o que é que o agente de contratação vai fazer? Vai chamar a empresa, senhor fornecedor, seu valor está muito abaixo do valor estimado pela administração, por favor, comprove a execuibilidade da sua proposta. Aí ele vai ter um prazo específico para comprovar que a proposta é execuível. De que forma? Em alguns casos a gente não sabe. Né? A gente pede, em alguns casos o fornecedor some. Né? Mas via de regra ele vai ter que comprovar. Né? Documentalmente. Não é fazer uma declaração dizendo me comprometo a executar. Tem que comprovar com documentos. Documentos contundentes. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Aqui é a conexão com os microempresários. Tá? Qual que é a ideia? Moreira Salles faz uma legislação. Tá? A ideia é que a gente vê Brasil afora. Faz uma legislação para compra local, comprar só de Moreira Salles. Só que a lei fala compra local ou compra regional. Então, se
Moreira Salles optar por fazer a lei e dizer que é compra local, comprar só daqui de Moreira Salles, num primeiro momento, pode parecer interessante. Mas vamos fazer um exercício de reflexão? Vamos supor que você e você sejam dessas empresas e comecem a participar e ganham expertise, né? E daqui a pouco vocês vão falar assim, olha, eu quero participar das licitações de farol. Eu aprendi bastante aqui, é o mesmo sistema que aqui. Estou com boa condição na empresa para participar. Concorda comigo que se farol fizer a mesma lei que aqui que Moreira Salles fez, dizendo que a compra é local, você vai ter uma porta fechada? A gente não vai conseguir isso aqui, ó, desenvolvimento nacional sustentável. Então, o que é que a gente tem visto como boa prática? Eu não critico quem faça, tá, gente? Não é uma crítica, é uma reflexão. Não critico quem faça, é uma reflexão. O bacana, que é seu apelido, é que a gente tenha a compra regional. Sabe? Quando vai regulamentar, quando vai tratar, fazer de forma regional, né? Micro-região. Né? Aí a gente amplia um pouquinho o cenário de fornecedores, tem ali uma competitividade, porque a gente gosta de competição, tá? A gente, assim, eu opero, eu faço compras, eu trabalho com isso. E a gente gosta, assim, que tenha competição. E a gente vai atender aqui esse objetivo, tá? Que é o objetivo da lei de licitações. Então, eu falei um pouquinho de licitação, falei um pouquinho dos objetivos, eu vou falar um pouquinho das modalidades para vocês, falar um pouquinho do que é contratação direta, e depois dos benefícios. Então aqui está falando da atualização da legislação, eu já passei para vocês, tá, o que mudou, o que não mudou. Tem a 866 de 2023, 31 de 12 de 2023 para cá, ela não existe mais, tá? Agora a gente só tem 1433, tá? Então o que a gente tinha na 866? A concorrência era presencial, concurso, convite, leilão, o pregão que era da 10.520, o RDC, que é um regime que veio para a Copa do Mundo, para agilizar as contratações por conta da Copa do Mundo, e a tomada de preços. Então, o convite era aquele negócio, convidava, a prefeitura mandava um ofício, convidava 3 empresas, né? Agora a gente não tem. Concorrência continua, concurso continua, diálogo competitivo, isso aqui é novidade, leilão e pregão. Então, diminuiu bastante aqui. Então, concorrência e tomada de preço, né? Para a obra, tinha aquele negócio, até um valor é tomada de preço, até outro valor é concorrência. Eu nunca concordei com isso. Todas as concorrências que eu fiz presencial, chegava o processo, vai fazer tomada ou vai fazer concorrência? Aí às vezes o valor estava perto da tomada de preços. Aí eu falava, gente, vamos fazer concorrência logo, vai fazer uma tomada. Daqui a pouco tem que fazer um aditivo, extrapola o limite, a gente vai ter que estar sendo... Bom, quem pode mais, pode menos. Fazer tudo concorrência. Agora está unificado. Concorrência e pregão dominam, né? O pregão, né, mais especificamente, domina o cenário de licitações do Brasil. Concorrência, prazos mais longos, aquilo que eu disse, a partir de 10 dias úteis, requer ampla divulgação, regulamentação mais detalhada. O que a gente contrata para concorrência? Bens e serviços especiais, tá? Que a gente nem sabe, se você pegar a lei, não é tão simples assim de entender o que é bens e serviços especiais, e contratação de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Diálogo competitivo, nova modalidade. Então, o que a gente vai usar? No diálogo competitivo, a gente tem conhecimento de quem são os participantes. Antes da licitação, é feito a conversa, é feito o contato, é feita a conversa com os fornecedores. Quando é que vai ser utilizado isso daqui? Lembra que eu falei do estudo técnico preliminar, de uma discussão, de uma solução do que vai ser contratado? Quando a prefeitura estiver fazendo um estudo técnico preliminar que ela não encontrar a solução ali no estudo, ela provavelmente vai vir para cá, para o diálogo competitivo. Só que são para objetos, assim, muito específicos, tá? Talvez algo que envolva uma startup, algo assim, que não é corriqueiro, tá? É algo assim, que é novo. Nós, o governo federal, pelo menos, se você olhar lá, se você achar, eu tenho minhas dúvidas se vai ter, tá? 5, 6 editais de diálogo competitivo publicados. Tá? A gente quase não fez, não usou, tá? Isso aí é algo para o futuro. Aí ele pode, obras, serviços e compras. E o pregão, que é bens e serviços comuns, né? Que é o que a gente compra de alfinete a foguete, que é o que vem dominando aí desde 2002 para cá. Tá? A gente tem pregão para muita coisa. Não possui limite mínimo ou máximo, tá? Pode ser presencial ou eletrônico.
Pode, mas licitação presencial tem que ser justificada. Tá? Tem que ser justificada, tem que ser gravada em áudio e vídeo. Tá? Não é tão simples. E a tendência é a licitação eletrônica. Por quê? Porque a presencial gera custo. Quem vai participar da presencial vai ter que imprimir a papelada, levar lá. Às vezes, dependendo da situação, gastar com cartório, com autenticar documento, né? Dependendo do edital. Então, assim, presencial, a gente não vê a presencial de maneira que seja sustentável, sabe? É algo que não vai ter. Vai ser eletrônica. O que define o pregão? Preço. Vejam, o que eu falei do artigo 11, inciso 1º, se refere à discussão da solução. Qual é a melhor, né? O que iria trazer o melhor resultado. Não é critério de julgamento. Aquilo lá é algo que é um estudo que a gente faz quando a gente está montando o processo, quando está modelando o processo. Tá? Quando se vai para a licitação, quando se vai para o pregão, preço. Ele é o critério decisivo. Tá? Sobre a contratação direta, é importante deixar claro, os mesmos objetivos do artigo 11 são aplicáveis à contratação direta. Tá? Tudo que é aplicado, que a lei fala para a licitação, também é aplicado para a contratação direta. O que eu estou querendo dizer com isso? O desenvolvimento sustentável. Então, você está dizendo que se a prefeitura optar por legislar, tratar da compra local exclusiva, com exclusividade para as microempresas, empresas de pequeno porte localizadas aqui na região, a gente pode regulamentar e dizer que as dispensas também serão? Pode. Tá? Quem pode mais, pode menos. Tá? A gente também poderia ter. Tá? Então, é aplicável isso. Planejamento. Planejamento é regra lá do artigo 18 e é princípio, está no artigo 5º. A gente não tem como escapar. Inexigibilidade. Tá? Quando a gente não vai fazer licitação. As hipóteses estão lá no artigo 74, decorre da natureza das coisas. Tá? Quando o caso não se enquadrar em um dos incisos, a gente tem 5 incisos para inexigibilidade. Quando a prefeitura estiver fazendo um processo e ela não enquadrar em nenhum daqueles incisos, ela vai enquadrar pelo CAPT do dispositivo. Essa é a regrinha. Tá? Rol exemplificativo. Tá? Ele não é exaustivo. Então, aqueles casos de calamidade pública, aí, né? Aí, calamidade pública, ele vai entrar como dispensa. Dispensa emergencial. Na verdade, calamidade pública vai ter um tratamento especial, né? A calamidade pública. Agora, a urgência de atendimento a uma situação pública é dispensa emergencial. A prefeitura pode fazer... Uma pandemia, no caso, né? Sim. Mas aí a pandemia ela aplicaria uma legislação específica, como foi feito na época, né? Que tem uma lei específica. Uma lei federal. Lei federal. Agora, a dispensa emergencial, tá? A prefeitura pode fazer emergencial, só que a lei trouxe uma espécie de controle. Quando a prefeitura abrir um processo de dispensa emergencial, ela vai abrir a dispensa emergencial, concomitantemente ela tem que abrir um processo paralelo de apuração de responsabilidade. Ela tem que identificar quem deu causa àquela urgência, àquela emergência. Tá? É regrinha. Então, assim, o que a gente tem visto, né, aí, assim, poucas entidades fazendo dispensa emergencial, tá? Porque é algo que não tem como escapar. Dispensa. Então, lá no 75, a competição é viável e possível, só que não há benefícios em ter a licitação. Aí vai fazer a contratação por dispensa. A Lei 14.193, ela não criou a dispensa eletrônica. O que é dispensa eletrônica? É uma dispensa do governo federal, que funciona basicamente como um pregão. Tá? Publica um edital de dispensa, um aviso de contratação direta, ele fica aberto por 3 dias úteis e depois ele tem uma fase de lances. Por isso que ela é chamada de preguinho. Só que a prefeitura não é obrigada a utilizar isso. Ela só vai utilizar se ela quiser, por livre e espontânea vontade. Tá? Rol exaustivo. Inexigibilidade. Tá? Aí a gente faz essa ressalva em relação ao inciso 4. Objetos que possam ser contratados por meio de credenciamento. Então, assim, o credenciamento ele não é modalidade, gente, de contratação. Ele é um procedimento auxiliar. Por que eu estou dizendo isso? Credenciamento não causa fracionamento de despesas. Tá? A dispensa mal planejada vai causar fracionamento de despesas, é ilegal e pode caracterizar improbidade administrativa. Credenciamento não. Por quê? Porque você faz um credenciamento e a contratação dele decorrente é uma inexigibilidade. Falar um pouquinho do contrato Mais Brasil. O que é o contrato? O governo federal soltou um edital
e abriu linhas de credenciamento. Então, o que é que tem lá? É direcionado para MEIs. Então, tem vários serviços, né? Serviço de pintura, de carpintaria, serviço de gesseiro, serviço de calheiro, várias demandas, várias atividades que são, via de regra, atendidas por profissionais que são MEIs, tá? E o governo federal lançou esse edital aberto, ele tem, salvo engano, são 56 linhas de fornecimento. Tá? Foi publicado e a ideia é agilizar o mercado, o acesso ao mercado de compras públicas pelos MEIs. Então, como que funciona? Estados e municípios vão aderir à plataforma. Qual plataforma? Contrata Mais Brasil. E daí vão publicar as demandas que eles têm. Qual que é a vantagem para o município? Qual que é a vantagem para o Estado? Ele não tem que fazer ITP, ele não tem que fazer pesquisa de preço, ele não tem que fazer termo de referência. Não tem regulamentação específica, a regulamentação é do governo federal. E pasmem, em alguns casos ele nem será obrigado a contratar o de menor preço. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Fornecedor, ele visualiza as oportunidades que tem lá nessa plataforma, tá? E vai se cadastrar lá pelo Gov.br. Tudo que a gente faz hoje praticamente existe cadastro no Gov. Quero ter acesso à minha declaração do Imposto de Renda, na Receita Federal. Você vai lá no portal ECAC, mas você vai ter que ir para o Gov para ter acesso. Pedir um benefício previdenciário, vai para o Gov. Então, isso aqui é algo que é normal. Mas o fornecedor vai visualizar e vai se cadastrar lá no Gov. Bom, cadastrou no Gov, ele vai acessar a plataforma pelo celular, está lá. Ele consegue ver, ó, a Moreira Salles está precisando de um pintor para pintar a parede da escola. Tá? Ele consegue verificar isso. E ele vai lá, com poucos cliques e proposta. Pelo celular. Não tem que enviar documento, não tem que enviar nada. Tá? Então, ele vai receber. Como que ele vai receber? Ele visualiza e mais do que isso, ele recebe um WhatsApp da plataforma dizendo: olha, você é de Moreira Salles. E aí, em Moreira Salles, a prefeitura quer contratar um serviço de pintura. Você tem interesse de participar? A plataforma vai fazer isso. Vai chegar na mão do fornecedor para ele fazer. Por enquanto, é para o MEI. Por enquanto. Daqui a pouco ele vai expandir. Tá? Daqui a pouco vai expandir. Então, ele visualiza ali e faz. Bom, mandou a proposta, né? Aí o Estado, o município vai receber lista de proposta e vai selecionar o fornecedor que melhor atende a necessidade. Eu não acabei de falar resultado de contratação mais vantajoso? Vamos supor, eu estou lá, tenho lá a parede, eu quero pintar aquela parede porque as aulas começam aqui uns dias. Então eu jogo, quando eu lançar a demanda no sistema, eu vou dizer que eu vou pagar R$7.000. Por quê? Porque o sistema, a plataforma é limitada a 12.540 e alguma coisa. Esse é o limite da plataforma. Não pode fazer transação mais do que isso. Só que você pode ter várias transações dessas, porque ele não caracteriza o fracionamento. Então você lançou, eu lancei lá, que eu vou pintar a parede da escola, R$7.000. E aí você vai lá e me apresenta uma proposta. Né? E eu lancei, né? Eu não lanço o prazo, eu vou lá, não lanço o valor, lanço a demanda e o prazo que eu quero. Aí você vai lá e apresenta uma proposta, você diz que faz por 6, só que você só vai conseguir fazer daqui 30 dias. Mas ela faz por 6.500 e ela me atende em 6 dias. Não, você não coloca um valor? Não é preço. Ele não é fixado em preço. É que melhor atende a necessidade. Peso maior não é o preço. Se você levar um prazo maior, provavelmente, você, embora tenha um menor preço, você não atende a necessidade. Por quê? Porque eu quero resolver já. Entendeu? É muito interessante. Tá? Gente, estou apresentando, tal, bacana demais, só que, né, a prefeitura precisa aderir e precisa, do outro lado, que os MEIs, os microempreendedores individuais, façam aqui, ó, esse cadastro e participem, porque senão vai, que nem o prefeito falou, do que vai adiantar a prefeitura aderir e não ter MEI? Não vai adiantar nada, tá? Mas é algo, assim, sensacional, tá? Bom, ele vai apresentar propostas e oportunidades e vai, isso aqui, ele pode fazer, né? Qual que é a ideia que está por trás disso daqui? Crescimento das empresas. O limite do MEI é R$81.000, talvez mude o limite daqui a pouco. Mas a ideia do governo federal é que o MEI comece, faça 1, faça 2, faça 3. Ele fez 10, a 12 e pouquinho, dá 120. Ele vai desenquadrar. Ele não é mais MEI, ele é microempresa.
vai desenvolver, vai contratar mais funcionário. É essa a ideia que está por trás. Tá? É isso que a gente quer. Lógico, e reduzir burocracia. Para a administração é muito interessante, ela só lança a demanda, ela não tem que fazer edital, é coisa rápida, fácil. Então, como que está estruturado? O fornecedor acessa o Gov, acessou o Gov, vai receber por WhatsApp, apresentar a proposta e depois que é selecionado, já pode executar o serviço. A ideia é que o pagamento aqui seja por Pix, tá? Coisa rápida. Bom, então eu vinha falando de contratações diretas, eu vou falar um pouquinho da despesa em razão do valor. Por que é que eu faço esse parênteses? Porque a gente tem várias situações de dispensa. A gente tem dispensa que é decorrente de uma licitação deserta, a gente tem dispensa que é emergencial, a gente tem dispensa para contratar o sistema S, tá? Isso a instituição pública, né? A prefeitura, quando vai fazer um contrato com o Sebrae para alguma situação específica, ela vai utilizar um dispositivo específico da dispensa, tá? Não é esse caso aqui. Esse aqui é o da dispensa em razão do valor. Os outros dispositivos não têm limite de valor, tá? A gente só tem limite nesse caso aqui, a dispensa em razão do valor. Então, para obras e serviços de engenharia, o limite é R$ 125.451,15. Para serviços e compras, R$ 62.725,59. A prefeitura tem que trabalhar isso aqui, como eu havia dito anteriormente, olhando para o exercício financeiro, tá? Ela não pode pegar uma demanda que é de R$ 150 mil e parcelar a demanda em 3 vezes de 50, tá? Para encaixar aqui no 62. Né? Se ela fizer isso, ela vai causar o fracionamento de despesa. Isso não pode, tá? Tem dispensa eletrônica, é a dispensa que é do governo federal, funciona como pré-INE. A dispensa tradicional da 866 continua existindo, tá, gente? Ela não deixou de existir. Aquela dispensa que a prefeitura abriu o processo, pedia as cotações lá para quem é comerciante, fazia a análise dela ali e a contratação em seguida, ela não deixou de existir. Então, a tradicional, 75, inciso 1 e 2, tá? Mesmo esquema. Exige publicação do aviso no PNCP. Tudo que a prefeitura contrata, ela tem que publicar no PNCP. Tudo. Não pode deixar passar nada. A contratação é após a etapa de planejamento. Então, ela mandou ofício, pegou as cotações, fez o ETP, fez o TR e já faz a contratação logo em seguida. Ele faz a análise jurídica, né? E a contratação em seguida. Ela vai exigir motivação para não divulgação pelos 3 dias úteis. Por quê? Porque tem um dispositivo da lei que diz que preferencialmente, quando se está fazendo uma dispensa, você tem que divulgar por 3 dias úteis para que a prefeitura receba propostas adicionais. Então, quando ela não faz isso, ela tem que motivar, tá? Nada de novo, gente, nada de novo, tá? Isso aqui a gente já tem. O princípio da motivação é algo que já vem, tá? Não é de agora, tá? Já vem há muito tempo, já existe no cenário da administração pública. Não possui etapa de lances. A dispensa que eu chamo semi-eletrônica é essa. É o que a prefeitura vai montar o processo, vai fazer a cotação, tá? Vai destruir o processo e vai divulgar o aviso de dispensa por 3 dias úteis, dizendo, olha, eu vou comprar cadeira. Quem tiver interesse em fornecer, por favor, me mande e-mail para fornecer as cadeiras, tá? Então, o que vai acontecer? Não tem etapa de lances. A prefeitura divulga. Tá? Quando que geralmente acontece isso? Bom, a dispensa tradicional, via de regra, a prefeitura vai estar lá com provavelmente 3 cotações para fornecimento direto. Na maior parte dos casos são empresas sediadas localmente ou regionalmente, tá? Ou um outro fornecedor que já fornece para ela aquele objeto. Nesse caso aqui da eletrônica, o que eu tenho visto geralmente é quando a prefeitura faz a sua cotação com base em dados de contratações públicas, que ela pega lá do PNCP ou que ela pega de informação de sites especializados. Aí ela não tem uma proposta formal para fornecimento direto. Aí ela acaba vindo aqui e publicando pelos 3 dias úteis. Ah, Juliano, mas se a prefeitura tiver as 3 cotações, comércio local e regional, e mesmo assim ela quiser divulgar por 3 dias úteis para propostas adicionais, ela pode? Pode, tá? A lei não obriga, ela diz preferencialmente, tá? É diferente de obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente seria a obrigação dela. Então, preferencialmente, ela faz se ela quiser. O que a gente tem visto é que as prefeituras têm feito, tá? E a gente tem a dispensa eletrônica.
também com base no 105, inciso 1 e 2, e inciso 3 da lei, né? Que daí no inciso 3 a gente tem várias alíneas lá dentro, então a gente pode até contratar uma dispensa emergencial de forma eletrônica. Fica meio estranho, né? Porque emergencial é algo que a gente quer resolver logo. Aí você fala de contratação dispensa eletrônica, vai parecer que, se era emergência, vai ficar divulgando por 3 dias úteis. Exige publicação no PNCP e pode ser feita com preferência para microempresa e empresa de pequeno porte. Tá? Esse preferência, na verdade, é assim. Quando é do governo federal, no sistema do governo federal, é exclusividade. Tá? Quando a gente marca lá, quando a gente está lançando a preferência, ele veda a participação de outras empresas. A empresa que não é ME e PP não consegue participar. E é por isso que eu digo, e é por isso que eu defendo, por isso que eu oriento, que se a prefeitura for fazer uma legislação tratando de compra local, ela pode inserir na legislação um dispositivo dizendo que a prioridade de contratação local e regional será também para as contratações diretas, para as dispensas, e não só para as licitações. Porque se a gente for pegar a legislação, se a gente pegar o que está na lei, ele vai dizer que é para as licitações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas quem pode o mais, pode o menos. Regra básica do direito administrativo. Tá? Essa dispensa aqui, que a prefeitura só vai fazer se ela quiser, ela não é obrigada a fazer, que essa aqui é do governo federal. Ela tem uma etapa de lances de 6 a 10 horas, ela tem impugnação e esclarecimento. A contratação ocorre somente após a homologação do procedimento. Se a gente pegar a norma do governo federal, a norma nem previa impugnação e esclarecimento, mas o sistema oferece. Tá lá. Juliano, tem recurso na dispensa eletrônica? A norma diz que não. Ah, então não tem recurso? Não vou falar isso. Gente, vamos pegar a Constituição. Tá lá, artigo 5º, inciso 34, salvo engano. É garantido a todos o direito de petição. Então, se alguém está participando de uma dispensa eletrônica e quer recorrer de uma decisão dessa dispensa eletrônica, você pode sim enviar lá o recurso. Nem que você tenha que enviar como petição, mas envie. Por quê? Porque a Constituição garante. Né? É algo que é antes da Lei 14.133. Tá? Então a gente tem essa ferramenta. Inexigibilidade. A realização do certame não é possível por absoluta inviabilidade de competição, decorrente da singularidade do objeto ou da notória especialização. Qual que é o exemplo que a gente traz? Exemplo prático. Quando a prefeitura vai comprar algo ou contratar um serviço, né, às vezes a prefeitura tem um determinado equipamento. Eu vou citar aqui, a prefeitura tem um equipamento ultrapotente da Dell. E os prestadores de serviço, o prestador de serviço para manutenção daquele equipamento, só tem 1 ou 2 que a Dell credenciou no Brasil para fazer. A prefeitura, via de regra, vai ter que contratar esse cara para fazer a manutenção. Por quê? Porque aqui, representante comercial exclusivo. Quando a prefeitura vai contratar profissionais do setor artístico, tá? Vai contratar shows aqui, show do final do ano, show para rodeio e tal, ela vai vir aqui, inexigibilidade, tá? Lógico, o artista tem que ser consagrado pela crítica especializada da opinião pública. Ou, né, em alguns casos, a prefeitura vai contratar cursos de capacitação e ou treinamentos. A prefeitura vai contratar alguém para vir dar um curso para ela, para os funcionários dela aqui, tá? Pode, eventualmente, até vai procurar o Sebrae, vai procurar uma outra empresa, vai procurar um outro profissional, ela vai vir e vai contratar aqui, cursos de capacitação e ou treinamentos. Por quê? Por conta da notória especialização. É feito um combo, né? Como que funciona esse combo? É analisado capacidade da empresa, tá? Notoriedade da empresa, se ela tem as certidões todas em dia, tá? Se essa empresa vem prestando serviço para outras instituições, se ela tem um acervo técnico que garante que ela presta esse serviço de maneira adequada, mas o combo do profissional. Quem é que vai ministrar esse curso? Qual é a formação desse cara? Qual é a titulação acadêmica? Ele tem experiência? Ele trabalha há muito tempo com isso? A pessoa vem atuando, a pessoa de fato é um profissional que se destaca, não precisa ser famoso. Tá? A questão do notório especialista é em relação ao trabalho que ele desenvolve. Tá? Ou, né, junto com a empresa. A prefeitura faz essa contratação por inexigibilidade. Sobre as fases, né, vou falar um pouquinho. Quem já participou sabe, tá? Tá lá no 17 que ele fala assim:
o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Aí tem um outro dispositivo que diz que o rito procedimental é o mesmo do pregão e da concorrência. Então, ficou igual. Tá? O que a gente tinha no pregão, a gente tem na concorrência. A fase é a mesma, só muda o nome. Tá? A sensação de quem está participando de uma concorrência ou de quem está participando de um pregão é a mesma. Tá? É exatamente igual. Muda pouca coisa. Preparatória. Que etapa que é essa? Aquela que eu falei. O processo vai ser aberto, vai ter um DFD, alguém vai ter que pedir, alguém vai ter que dizer que precisa contratar aquilo, vai tramitar, vai ser feito um estudo técnico preliminar, vai ser feito pesquisa de preço, termo de referência, mapa de riscos, autorização orçamentária, vai passar pelo jurídico, o prefeito vai dar autorização para licitar. Bom, aí a gente encerrou a fase preparatória. Tá? Divulgação, é quando a gente divulga o edital. Esta fase aqui, divulgou, começa a contar o prazo. Tá? Etapa obrigatória. Propostas. A gente vai lá, cadastra a proposta, divulgou, cadastrou a proposta, né? E depois a gente vai ter que participar da fase de lances. Tá fazendo pregão, fazendo a concorrência, vai lá e participar da fase de lances. Julgamento. Encerrou a fase de lances, o pregoeiro, quando for pregão, ou o agente de contratação, quando é concorrência, vai verificar quem é que ganhou a licitação, vai verificar as condições de participação. Tá? Antes de iniciar o julgamento, o que é que ele vai fazer? Bom, está lá dizendo, o meu edital diz que não pode participar da licitação quem está impedido de licitar e contratar com a administração. No caso aqui, Moreira Salles, né, o pregoeiro vai verificar se a empresa que ganhou a licitação, antes até de convocar a proposta, se ele não está impedido de licitar com Moreira Salles, se ele não está irregular. Condição de participação. Outra questão, inidoneidade. Tá? Se o fornecedor for declarado inidôneo, ele não pode participar de licitação nenhuma. Tá? Então, o pregoeiro, antes de chamar a proposta, ele vai verificar essas condições. E outras condições também, tá? Tem algumas outras regrinhas lá que ele vai lá, verifica, tem que ver se o objeto é compatível, se a gente não tem, né? Eu estou fazendo lá uma licitação para construir uma escola. Aí, de repente, me aparece uma empresa lá que o objeto dela é um açougue, lá no meio da licitação, algo que fica estranho, sabe? Então, é uma verificação que o pregoeiro faz na etapa de julgamento. Tá? Comigo aconteceu uma vez, eu fui licitar o piso da quadra do ginásio Belém Carolo lá. A gente ia colocar um piso diferente para a quadra esportiva, e eu estava operando um pregão, e o pregão encerrou e tal, eu vi lá um fornecedor, a gente comprava material de limpeza dele. E ele estava participando da licitação e no primeiro momento eu achei estranho. Liguei, fornecedor, tal, chamei no chat, analisei a documentação, analisei o contrato social, tal, e ele não tinha, o contrato social dele não permitia, ele era incompatível com aquilo dali, né? Desclassifiquei e tal, e não teve enrosco nenhum quanto a isso, porque a gente sempre foi muito claro, né? E eu me lembro que passou alguns dias e ele fornecia material de limpeza para nós e outros materiais. E aí, na época, a gente atualizava o SICAF, nós fazíamos essa atualização para as empresas lá em Campo Mourão. E daí ele apareceu um dia lá para levar as certidões da Receita Federal, a FGDS, para a gente atualizar no SICAF. Hoje é tudo o fornecedor que faz isso. Daí ele foi lá, eu atendi ele, falou, cara, desclassificou lá do pregão e tal. Eu falei, lógico, cara. Você vende material de limpeza, queria vender o piso ali para a quadra? Eu me lembro, assim, eu sempre conto essa história. Ele olhou para mim e falou assim, Juliana, eu vendo até minha mãe. Se alguém quiser comprar, eu vendo. Então, assim, são cuidados que o pregoeiro toma, né? Ele tem que fazer esse tipo de análise antes mesmo de convocar, tá? Antes mesmo de julgar a proposta, tá? Para verificar. Habilitação, que é quando a gente vai verificar se ele está com as certidões em dia, tá? Se o edital estiver exigindo balanço ou não, né? A gente vai pedir para que ele apresente, e outros certidões falhantes concordata, né? Que em regra não deve ser pedido, tá? Balanço e CND de falência, em regra a gente dispensa. Assim, vinha um costume de pedir, e de 2020 para cá, principalmente por conta da pandemia, a gente vê ampliando assim, inclusive de órgãos federais, não exigindo balanço, por exemplo. Principalmente se a licitação for exclusiva para ME e EPP. Por quê? Porque o decreto 8538, salvo engano, dispensa a ME e EPP, ou ME, não lembro exatamente, de apresentar o balanço. Né? Aí quando eu, instituição pública, fico exigindo balanço, eu estou gerando custo para o fornecedor.
Então, na nossa concepção, isso estava inadequado e principalmente por conta da pandemia, aquele cenário que a gente tem, a gente decidiu, né, ali na modelagem dos processos, disse, ó, a gente não vai mais exigir balanço. E a lei diz, depois adiante eu vou dizer, ela trata algumas situações específicas, tá? Hoje, licitação federal, tem muito órgão federal, licitação que é até R$80 mil, que o item de contratação até 80 mil, que não exige balanço, só exige as certidões federais. Só as federais, nada mais. Não, os últimos que eu peguei, nem aquela declaração de capacidade financeira. Fase recursal. Bom, fase recursal é direito do fornecedor. Tá? Aqui não tem discussão. Você que é fornecedor que está participando, é um direito teu recorrer. Olha, mas eu vou manifestar uma intenção de recurso e depois eu não apresento o recurso, o pregoeiro pode abrir processo de sanção contra a minha empresa porque eu manifestei a intenção de recurso? Não, não pode. Ninguém pode ser penalizado por exercer o seu direito que é legítimo. Tá? Até em termos de sistema, se a gente for analisar, o sistema do compras.gov, antes ele tinha. Você estava participando e manifestava a intenção de recurso, e eu tinha a opção por acatar ou deferir ou indeferir a intenção de recurso. Veja, era a intenção. O pregoeiro tinha essa opção, agora não tem mais. Se você está participando de uma licitação que é no compras.gov, você dá um clique. O pregoeiro julgou a proposta, foi lá, aceitou a proposta da água. Aí vai abrir para você, você vai ter 10 minutos para você clicar. Tem intenção de manifestação de recurso, só isso. O processo vai tramitar e daí lá na frente você vai ter 3 dias úteis para você apresentar seu recurso. Se você quiser. Se você analisar os documentos, analisar lá e falar, não vou apresentar, tranquilo, não tem problema nenhum. E você não vai ser penalizado por isso. E a fase de homologação, que é quando a autoridade competente, que é quando o prefeito, que é quando quem tem a caneta vai lá e certifica a regularidade dos autos do processo e homologa a contratação. Essas são as fases e a gente, como eu disse, fase de pregão e de concorrência. Os dois têm essa fase aqui. Sobre os benefícios, é aquilo que eu tinha dito, já vem da lei complementar lá de 2006. Então, a gente não tem novidade aqui. Empate ficto, regularidade fiscal e trabalhista tardia, contratação exclusiva de micro e pequena empresas, cota exclusiva para micro e pequena empresas, subcontratação de micro e pequenas empresas e prioridade de contratação local ou regional. A gente vai ver que o prioridade pode ser exclusividade. Tá? Empate ficto. Como que funciona? Então, ele é um critério de desempate em favor dos pequenos negócios. Tá? Vamos lá, melhor lance, R$100. Eu estou comprando a água e pagando R$100. Tá? Você é o fornecedor, você não é microempresa. Você é grande porte, R$100. Ele é microempresa. E o preço dele está 105. O que é que o sistema vai oferecer? Independente da plataforma, tá? Seja do Compras.gov, seja do BLL que a prefeitura utiliza, ele vai oferecer para ele a oportunidade para ele apresentar uma última oferta no prazo de 5 minutos, com valor inferior a 100. Juliano, qualquer valor? Qualquer valor. Pode ser R$1. Aí ele exclui o de 100, o primeiro? Aí ele arremata. Ele exclui a chance do outro. Não, é que o outro é grande porte, né? Sim. Ele não vai poder dar um novo lance. Ele tem um benefício, né? Ele é benefício. Lembra que eu falei da questão da isonomia? O outro é grande. Né? Faturam 4 milhões, mais que 4, né? 40 milhões por ano. Ele não, ele é pequenininho. Está faturando 300 mil por ano. O sistema vai dar essa prioridade. Regularidade fiscal, federal e trabalhista tardia. Qual que é a ideia aqui? O pequeno empresário pode participar das licitações mesmo que esteja com as certidões vencidas. Tá? Ele não precisa estar com a certidão em dia para participar da licitação. Não é necessário. O edital não vai exigir isso. Tá? O edital vai trazer dizendo que pode ter essa regularização tardia. Olha, ele vai ser contratado. Ele está lá na fase de habilitação. Ele participou, ficou em primeiro no lance, o pregoeiro julgou a proposta, aceitou o item, vai lá na habilitação. O pregoeiro vai pedir os documentos, aí o pregoeiro vai olhar e vai dizer, olha, senhor fornecedor, verifiquei que a sua certidão na Receita está vencida. Nos termos da Lei Complementar 123, conceda o prazo de 5 dias úteis para que você regularize a situação. Este prazo pode ser prorrogável mediante pedido
seu via chat. E é assim que funciona. Então, 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5, para regularizar. E daí aqui a gente tem uma mudança que vem de 2014, tá? A administração deverá. Aqui não tem para onde correr. Até ali 2015 passou assim meio que batido. 2016 em diante, os órgãos de controle começaram a bater, TCU principalmente, né? Até em termos de cobrando o governo federal, TCU, governo, ajuste o seu sistema para que a gente possa atender a legislação. E foi, então, itens de até R$80 mil serão exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte. Então a gente pode ter, por exemplo, uma licitação que tenha 12 itens. Cada item desse é R$80 mil. Então a licitação de 960 mil, ela pode ser exclusiva para ME e PP. Então o 80 mil não é o valor total da licitação, tá? É o valor do item. Então a gente tem licitações de milhões, porque tem vários itens cujo valor é de 80 mil, inferior a 80 mil, que são exclusivos para ME e PP. São muitas oportunidades que tem. Muitas, tá? O que a administração tem que fazer também? Sabe os itens que passam de 80 mil? Ela tem que estabelecer cotas de até 25% do objeto e dividir ele para ME e PP. Então, se ela vai contratar um item que é de R$400 mil, ela vai ter que criar uma cota dos 400, né, 25% para a ME e PP. Ela vai, na prática, ela vai criar um outro item na licitação. Tá? Ela vai comprar 75% da empresa de grande porte, vai pagar um preço nesse item, e os outros 25% ela vai contratar da ME e PP. E, só citando, né, porque a ideia é essa, eu falei para vocês, eu gosto de trazer a capacitação, gosto de falar com aplicação prática. Tá? Quando acontece da mesma empresa ganhar os 2 itens, aí é para quem não é ME e PP, né? Mas ela ganhar um item que é de cota, outro item que não, o Tribunal de Contas da União diz que ele nem é obrigada a mudar o preço. Tá? Ela ganha itens com o mesmo item com valores distintos. O TCU diz não precisa mudar. A atualização que eu falei, que está por vir, que vai mexer com bastante coisa, essas licitações exclusivas para até 80 mil, de itens até 80 mil, elas vão para 125. Tá? Se não aumentarem, porque tem um PL, projeto de lei aqui, ó, 234/2020. Essa notícia aqui é de junho. Tá? Ele passou no Senado agora em junho. Então, contratações exclusivas para microempresas até 125 e licitações exclusivas para o MEI até R$12 mil. Vocês viram que eu falei do Contrata Mais Brasil, que o limite é 12.500 e pouquinho? Está totalmente conectado com isso daqui. Tá? Tem muita coisa acontecendo em termos de mudança de legislação que está conectado. Só que isso aqui, ó, tá na Câmara dos Deputados. Eu acho que até final do ano desenrola. Tá? Provavelmente. A administração pode exigir, no caso de obras e serviços, a subcontratação de microempresas, empresas de pequeno porte, e priorizar a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte, sediadas local e regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido. Como é que funciona isso aqui? Bom, o preço dele é 100. Ele não é aqui da região. O preço teu é 110. A prefeitura pode contratar você pagando 110, ao invés de contratar ele pagando 100. A legislação garante isso, tá? Tem muito fornecedor que prefere que o edital trate disso daqui, prefere esta condição aqui do que a condição de exclusividade. Tá? Mas aí é uma questão muito subjetiva, né? Vai de fornecedor para fornecedor. Tá? E nesse caso aqui, ó, de subcontratação, o pagamento pode ser feito diretamente para as microempresas. A prioridade de contratação local e regional, tá? 10%, e a gente tem o TCE dizendo: é possível, mediante expressa previsão em lei local, licitações exclusivas às microempresas, empresas de pequeno porte sediadas em determinado local ou região, para a implementação dos objetivos lá do artigo 47 da lei. Então tem os objetivos na lei, tem que atender a isso, mas a prefeitura pode fazer. Eu não sei se Moreira Salles tem essa lei, tá? Eu não cheguei a verificar.
Mas tem muito município da Concan, aqui da região, que já fizeram essa legislação tratando da compra com exclusividade para as microempresas e empresas de pequeno porte, local regionalmente. Tem bastante município que tem. Campo Mourão mesmo tem, tá? Então, assim, é um caminho que, assim, é bom, tá? É bom, a gente não tem que criticar. É um caminho, assim, muito bacana, muito adequado. E quem tem feito por lei. Por que eu digo por lei? Porque se a gente não tem uma lei, eu sou lá, pregoeiro, publico um edital. O meu edital está dizendo que vai ter essa prioridade. Daqui a pouco, uma empresa de outra região vai me apresentar uma impugnação e eu vou ficar em dúvida, porque ele vai dizer na minha impugnação que a gente não pode fazer esse tipo de exigência sem previsão de lei. Ele vai achar argumentos para isso, lá na Constituição, tá? Artigo 5º, tá? Ele vai achar isso aí. Então, o ideal é que a prefeitura faça a legislação e trate do assunto por lei. Então, assim, alguns cuidados, né? É importante que a gente trate dessa questão e fale. O edital tem que deixar claro quais são os benefícios. O edital é a regra do jogo da licitação. Claro, óbvio e evidente. O edital, ele é balizado pela lei. Ele é balizado por regulamentos, por instruções normativas, em alguns casos por acordos do Tribunal de Contas, tá? Mas ele é a regra do jogo. É o edital que tem que tratar do assunto. Então, você quer saber se aquela licitação será exclusiva para empresas da cidade ou da região? Vai estar lá no edital. É lá no edital que você encontra essa informação. Você quer saber o que é que vai ser comprado? Quais são as especificações do que vai ser comprado? Está lá no termo de referência. É um anexo do edital, tá? Mas o termo de referência é o que trata do objeto. A prefeitura está contratando um serviço, vocês querem saber como é que vai ser executado o serviço? Vai estar no termo de referência. O edital vai tratar mais especificamente da licitação. O termo de referência é um anexo, os dois são vinculantes, mas só para vocês entenderem onde buscar a informação. Não poderão ser adotados, tá? E eu acho que o prefeito até falou isso no início, se não tiver 3 fornecedores, tá? Tem que ser MEI, ME ou OPP. Por quê? Porque está na lei. Isso aqui não é decisão do gestor, está lá no artigo 49, inciso 2. Tá? Também não vai ser aplicado isso daqui quando a aplicação do benefício for desvantajoso para a administração. Por exemplo, se a administração for aplicar os benefícios e gerar uma contratação muito mais cara para a administração, onerar de forma, desproporcional, não vai fazer sentido. Então, ela não vai aplicar. Sobre a questão dos benefícios, tá? Todo o processo de compra ou contratação, ele vai ter que prever, salvo justificativa, explicando por que é que não vai estar fazendo aquilo. Há algumas distinções, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar do balanço. O balanço, em regra, você tem que justificar, a administração precisa justificar por que é que vai exigir balanço. Balanço, em termos práticos, gente, não garante muita coisa para a administração, tá? E de forma geral, assim, se a gente... Olha o que aconteceu com as americanas, né? Teve aquele problema do balanço lá. Então, assim, o balanço, ele retrata uma situação que é passada, né? O balanço que é apresentado para a administração hoje, na licitação de hoje, ele se refere a 12 meses para trás, tá? Então, a ideia é que a administração exige balanço quando for necessário mesmo, tá? Para objetos que o valor é menor, o valor envolvido é menor, a ideia é não exigir balanço. MEI é modalidade de microempresa, tá? Então ele deve ter acesso aos benefícios garantidos, tá? Que são os mesmos benefícios da ME, da EPP e das outras empresas que são enquadradas pelo Estatuto da Microempresa, tá? Ele tem acesso quanto a isso, é indiscutível. Tanto é que a legislação está mudando, né? E vai ter uma licitação exclusiva para o MEI, daqui a pouquinho. Os editais têm que deixar explícito quais são os documentos exigidos para a participação, né? E se podem ser diferentes daqueles exigidos para as demais modalidades de empresa. Então, a prefeitura tem que trabalhar muito bem, a instituição, tá? Edital que é de ME, EPP e edital que é ampla participação. Tá? A gente orienta, né, quando está capacitando agentes públicos, que adote minutas padronizadas, sabe? Você tem um edital padronizado para ME e EPP, editais que são de ampla participação. Tá? Isso acaba ajudando, facilita bastante ali na instrução do processo. Em relação, né, citando um exemplo aqui, por exemplo, o contrato social, tá?
que vide regra exigida nas licitações, como condição de habilitação, tá? Ele é uma condição de habilitação. Para quem participa de licitação eletrônica, o contrato social está tudo dentro do sistema, tá? O pregoeiro vai lá, quem é do compras.gov, por exemplo. Eu, quando quero ver um contrato social, eu não peço para o fornecedor. Está no sistema. Eu vou lá e faço download do sistema. A não ser que eu perceba alguma situação ali que eu preciso diligenciar. Mas está no sistema. Tem um decreto, inclusive, para quem participa de licitação federal, um decreto de desburocratização, que diz que a gente não deve pedir dados, documentos, que já constam de dados públicos. Tá? Então, a ideia, por exemplo, contrato social, certidões, está tudo dentro do sistema, a gente já pega lá. Não vai mudar. O portal que a prefeitura utiliza, provavelmente, é um portal que você entra, se cadastra. Eu nunca tive acesso ao BLL, tá, gente? Eu estou comentando assim, por falar. Mas provavelmente você vai acessar, quando você faz o cadastro, você vai juntar lá as suas certidões, seu contrato social, assim como é feito no compras.gov. Então, no caso do MEI aqui, ó, ao invés do contrato social, é exigida o cadastro da condição de microempreendedor individual. Balanço. Ó, a administração pode dispensar nas contratações para entrega imediata. O que é entrega imediata? Aquela entrega que ocorre até 30 dias. É só nesses casos aqui? Não. Não é só nesses casos. A administração pode dispensar se a licitação é exclusiva para ME e PP e ela entende que não tem porquê. É só microempresa, ela não vai exigir balanço, ela pode dispensar isso. Não tem problema nenhum, tá? Agora, se o edital estiver exigindo, gente, necessariamente ele vai ter que ser apresentado, tá? Aí não tem como escapar. Por quê? Porque o edital é a regra do jogo. Tá? A gente não vai mudar a regra do jogo durante o jogo. Não tem como. O que eu posso fazer? Eu sou um fornecedor. O que é que eu posso fazer? Eu tenho um edital lá que eu estou participando, ele está me exigindo balanço, mas eu não tenho. Você pode apresentar uma impugnação. Utiliza o dispositivo da lei aqui. Né? Se for para pronta entrega, utiliza aqui e diz lá que a lei diz que pode dispensar, apresenta a impugnação, dizendo, para que eles retirem aquela exigência. Pode, não tem problema nenhum. Como eu falei, além do MEI, o produtor rural, pessoa física e agricultor familiar também recebe esse mesmo tratamento. Quando a prefeitura vai fazer aquelas compras, que, salvo engano, vem de programas específicos, tipo o Programa Nacional da Alimentação Escolar, sabe? Ele tem que fazer uma chamada pública, e ele faz e acaba concedendo aqui. Todos esses benefícios são concedidos para esses dois aqui também, produtor rural, pessoa física e agricultor familiar. Por quê? Porque eles são equiparados. Essa lei de 2014... que alterou a Lei 123 de 2006, ela equiparou eles à MPE. Então, eles têm direito a isso. Agora a gente faz a ressalva, né? Como eu disse, licitação é regra, tá? E vai ser eletrônica. Por quê? Porque a nova legislação diz que será eletrônica e de 2027 em diante está tudo nesse pacote. Pode eventualmente ter uma presencial? Pode, mas a prefeitura não vai gostar de fazer. Porque vai ter que gravar em áudio e vídeo, vai ter que transcrever esse áudio e vídeo numa ata, tá? Isso só vai gerar trabalho para a prefeitura, tá? Então, licitação serão todas eletrônicas. Então, a gente fala do mercado, já falei no mercado, tem que estar preparado, vai ampliar, tá? Municípios pequenininhos estão todos migrando e vai ampliar. Para quem quiser vender e tiver condições de explorar esse mercado, vai que vai, tá? Vai ter muita oportunidade. Aqui tem os QR Codes, o portal de compras do governo federal. A prefeitura não usa, gente, aqui de modelo SATS, tá? Ela usa o BLL, tá? Como eu falei. Talvez no futuro venha utilizar, talvez em algum momento a prefeitura vai entender a questão porque vai fazer algum tipo de estudo do porquê que não está tendo tanta participação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o BLL é cobrado. O BLL cobra, né? Por exemplo, o BLL, a assinatura dele trimestral é R$ 597. Então, para um pequeno empresário, realmente custa, né? R$ 597 a cada 3 meses, sabe? Sem saber, né? Para você poder ter acesso ao mercado. Então, é algo assim que dificulta, de fato, né? Então, talvez, em algum momento, a prefeitura faça esse tipo de análise. Bom, além dos 597, tem outra opção. Qual que é? É fazer por taxa de sucesso. Aí vai pagar 1,5% do valor do lote arrematado. Então, vendeu lá R$ 1.000, vai pagar 1,5%. Arrematou, né? Homologou, teve R$ 1.000 homologado, paga 1,5%. São cobranças que os tribunais de contas do Estado estão batendo pesado. Por quê? Porque o compras.gov,
É gratuito. Porque a nossa cadeia de fornecedores, ela está bem desenvolvida. A gente tem muito fornecedor cadastrado aqui. Então, assim, não é obrigatório, tá, gente? A lei não obriga a usar o compras.gov. A prefeitura não está fazendo nada de errado em utilizar o BLL. Fique bem claro isso. A lei permite plataformas privadas. Tá? O que é que vai acontecer? Os tribunais de contas do Estado, no caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, está exigindo das instituições públicas que elas apresentem um estudo detalhado explicando por que é que está utilizando as plataformas privadas. Tá? Que demonstre, esse estudo tem que demonstrar qual é a vantagem de usar o BLL, né? Que para a prefeitura não tem custo, mas tem custo para o fornecedor, em detrimento de utilizar o compras.gov, que é gratuito. Igual, vamos supor, quando a gente tem uma licitação via Coapar, né? A gente participa também do quadro de compras, né, Paraná. Mas na hora dos lances lá, a gente vai para o portal do Licitações Z, que é do Banco do Brasil. Uhum. Também é pago. Por quê? Calma. Então, eu acho que tem alguma coisa, né, com... Ou é só BLL da prefeitura aqui? Os editais que eu vi é do BLL. Eu não sei. E o que você, normalmente, você trabalha? Porque daí você... É esse aqui, ó. Todos daí? Só esse Na aqui. parte dos lances lá, Tudo. você coloca... Tudo dando compras. Tudo dando compras. Será que a Coapar, então, joga pro sistema do Banco do Brasil? É porque é o regulamento do Estado, da Coapar aqui, da companhia que está mandando. Provavelmente. Mas eles estão... Mas eles estão migrando, tá? O próprio Estado do Paraná está fazendo muita licitação aqui dentro, tá? Estão migrando. Os tribunais de contas estão... Sabe? A lei permite e tal. Só que os tribunais de contas têm o seguinte entendimento. Se ele participa de uma licitação e está pagando uma assinatura, está pagando um percentual do lote, ele está tendo um custo que está sendo repassado para o produto que está sendo comprado. Esse é o entendimento. Por isso foi essa minha dúvida, se o que você participa é pago para um sistema estar... Não, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Tá? Oi? Você acredita que daqui a algum tempo vai ser tudo num portal só? A divulgação, a publicação já é no PNCP, é centralizado. Isso, sim. Eu ainda acho que vai um tempo para que as prefeituras venham todo mundo para cá. Por quê, gente? Não paga nada. Né? Não paga nada, isso é uma verdade. Só que o sistema tem problemas. Eu não posso ser incoerente e dizer, vir aqui e pintar como a 8ª maravilha do mundo. Não é. Então, assim, o BLL, para quem é da prefeitura, a prefeitura pega uma planilha, a prefeitura vai fazer um pregão de 150 itens. A prefeitura pega uma planilha e transfere para o sistema, ele já lança todos os itens lá e cria os itens com valores. O sistema lê a planilha. O compras.gov, quando você vai criar uma licitação de 150 itens, você tem que ir num negócio, achar o item, adicionar o item, colocar o valor do item. Sabe? É um negócio assim, manual. Por que é manual? Porque tudo tem código. Por que tudo tem código? Porque vai ser licitado. Alguém vai ser contratado, vai gerar um preço, certo? Gerou um preço. A lei diz, artigo 23, inciso 1º, que quando a gente está montando um processo de contratação, a gente vai utilizar preços de um banco de dados públicos. Se eu vou comprar essa cadeira aqui, se eu vou para o banco de dados público, qual é a forma mais fácil de eu utilizar? De eu encontrar a cadeira lá? É pela descrição da cadeira ou é se eu tiver um código da cadeira que eu digito lá 474-116? É pelo código? Então, assim, podia ser mais fácil, deveria ser mais fácil. Eu não deveria estar falando disso aqui, né? Ainda mais para fornecedor, porque assim, para vocês essa parte não interfere em nada, tá? Não interfere em nada. Mas assim, eu estou explicando, né, porque é meu papel, né, um dos motivos pelos quais tem prefeitura que não está aqui ainda. É ótimo o sistema. Eu sou fã do Comprosete. Assim, defendo muito quantos cursos ministrei por conta da expertise que eu adquiri no Comprosete. E assim, eu tenho que falar a verdade, né? E é muito bom mesmo. Para quem é fornecedor, é ótimo. Só que a gente tem que reconhecer as dificuldades que a gente tem, né?
a integração dos dados do compras.gov com os portais de transparência não está boa, não está legal. Tá? Em alguns casos, a prefeitura tem que lançar tudo manualmente dentro do compras.gov, depois lançar tudo manualmente dentro do portal da transparência dela. Então, assim, isso explica um pouquinho por que a gente não tem. Tá? Eu acho que vai chegar um ponto que o Tribunal de Contas do Paraná vai exigir. Tem um acordo recentíssimo aqui de Ponta Grossa, tem 45 dias, eu não trouxe o número do acordo porque não vem muito o caso, né, para vocês não... Mas que diz claramente, a entidade pública vá para o compras.gov. Então é um caminho assim, né, inevitável. Lógico, a prefeitura quer manter no BLL, o que é que ela tem que fazer? Primeiro passo, que ela não vá lá consultar o Tribunal de Contas do Estado. Ela fica na dela, espere ser provocada, talvez o tribunal faça alguma auditoria e verifique, e a prefeitura vai ter que ter. Porque tem município que está na dúvida e vai lá e consulta o tribunal. Aí o tribunal, você consultou, acorda um caso concreto, estou dizendo, você vai ter que usar, daí não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, é isso que está acontecendo. Manual para se cadastrar nos portais, tá? E no SICAF, gente, pelo amor de Deus, quem for fazer cadastro no portal do governo federal, no SICAF, não paguem o boleto de R$ 897. Por quê? Porque uma bendita criatura, sabendo que existia esse SICAF, que esse SICAF era um sistema do governo federal, que ele cadastrava todos os fornecedores que participavam dos pregões do governo federal, uma criatura foi lá e criou o sicaf.com.br. Aí colocou as cores verde, amarelo e tal no sistema. Aí a galera vai lá, digita sicaf.com.br, porque o nosso é .gov. E cai lá, daí cai numa telinha e ele pede CNPJ. Você digita o CNPJ, avançar. Aí avança um pouquinho ali, ele te pede algumas informações, aí ele te pede para você anexar os documentos, contrato social, você anexa. Aí ele vai gerar um boleto de R$ 897 para você, aí você vai pagar o boleto e ele vai pegar os seus documentos e ele vai fazer o cadastro aqui no SICAF. Ele faz. Só que ele não vai pagar nada para fazer o cadastro. Entendeu? Ele vai ganhar 897 a partir do seu desconhecimento. É isso que acontece. Então, pelo amor de Deus, quem for fazer cadastro, não paga esse boleto. Se você receber um boleto de R$ 897, se já não subiu, né? Porque isso aí era em 2018, 2019. Tá? Não faça. Não faça. O SICAF é .gov, tá? E é gratuito. Tem um manualzinho de dispensa, um ambiente de treinamento do portal. Então, assim, tem várias ferramentas, tá? Vou passar rapidinho. Então, o que é a ideia? Que é alto risco, que não participe do processo, que você procure processos de valores mais baixos, tá? Talvez um processo de dispensa, tá? De contratação direta para estar participando, tá? E que você tente concorrer apenas em itens da licitação. Às vezes a fornecedora olha a licitação, tem 70 itens, todos com valor considerável, eu vou participar de todos os itens. Não, analisa ali qual que é o item que melhor te atende em termos de custo de oportunidade, sabe? Aquele item ali, você tem um custo de oportunidade reduzido, participa dele, né? Não precisa ampliar, pelo menos no começo, né? Para não ir abraçando o mundo. A ideia é essa. Médio risco, decidir em grupo se vale a pena, tá? Prever alternativas, garantindo reserva financeira, estoque e preparo para atraso de pagamento. Gente, atraso de pagamento, isso aqui era um negócio que tinha muito, a administração não paga. Paga. Governo federal, microempresa, o prazo eu acho que de pagamento está 10 dias úteis, tá? Nem sempre acontece porque existe uma sistemática de repasses, datas específicas de repasse, tá? Mas isso está mudando, tá? O governo está criando uma ordem de pagamentos, tudo em termos de sistema isso, e não vai conseguir fugir. A administração municipal paga, porque se não pagar, ele não vai receber os repasses de transferência voluntária, tá? Vai começar a dar problema em índices que são avaliados por entidades governamentais, ele vai pagar, não tem erro quanto a isso, tá? E que você possa participar de diferentes licitações de processos com valores mais baixos, tá? Ofertando apenas itens de licitação. Baixo risco, você consegue participar da licitação, vai procurar aprender, ganhar experiência, tá? Pode participar da licitação como um todo, ganhar experiência para ir seguindo e avançando e ir crescendo. A ideia é que cresça a partir deste mercado, o mercado de compra pública, tá? Aqui, o que é a ideia? Que identifica, tá? Se ela vai seguir no edital, se vai tomar medidas adicionais e que ela possa planejar este crescimento, tá? Então, aqui quando fala crescimento controlado, a ideia é essa. Ó. O faturamento aumenta
e as obrigações também. Então, é um movimento que deve ser planejado. Tá? Eu quero crescer, tá? Você participa de várias licitações, você tem um funcionário. Tá? Agora você quer crescer, quer expandir, quer participar de mais, está ganhando várias, avalie, você não vai precisar de mais um funcionário. Tá? Por quê? Porque dependendo da situação, se está participando de uma licitação, se você deixa de enviar uma proposta, provavelmente você pode receber um processo de penalização, receber um gancho, né? 30 dias sem licitar, 60 dias sem licitar, com aquele órgão. Tá? Ou se for órgão federal, que daí o perigo, né? Você participou de uma licitação de um órgão federal, se você receber 30 dias, 45 dias de impedimento, você não pode participar de nenhuma licitação de nenhum órgão federal. Tá? O impacto é muito maior. Controlar vendas, controlar faturamento. Então, quem é MEI até R$81.000, a gente fala controlar, mas a ideia é que o MEI, né, avance e se desenquadre, se torne ME, se torne EPP, essa é a ideia. Tá? Se perceber que vai superar, pedir desenquadramento, né, para outro regime. Geralmente você vai para um ME e vai lá se enquadrar no Simples Nacional, pagar, né, os tributos de forma unificada, né, em muitos casos tributos que não são tão altos. Tá. Qual seria a forma mais fácil para ficar sabendo? Portal das entidades, portal da prefeitura. Você quer saber as licitações daqui de Moreira Salles? Acesse o portal da prefeitura, lá vai ter licitações, tem um botãozinho lá, você clica lá e vai aparecer tudo. Eu quero saber licitações de outras entidades, tá? De outras prefeituras. Para mim não ficar acessando o site da prefeitura, você vai acessar o PNCP. Tá? Procure auxílio nos escritórios de compras, tá? Os quais funcionam em parceria com as entidades compradoras. Tá? Escritório de compras, sala do empreendedor, tá? O Sebrae dá esse apoio, dá essa ajuda, faz algumas parcerias ali de atendimento, né? De orientação, oferece as oficinas, oferece outras consultorias, então tem que aproveitar isso daí. Procurar informações, tá? Lá no portal do compras.gov, tá? Aqui tem um site da Administração do Paraná e um portal que tem dos governos municipais, das entidades municipais. Tá? Tem um outro aqui, ó, Programa Compra Paraná, tá? Que tem indicadores de compra do estado do Paraná. É o Sebrae que alimenta isso aqui, é o Sebrae que mantém esse portal. Tá? Tem muita informação ali. Informações no portal da prefeitura, como eu já disse, tá? E fazer cursos, capacitações, tá? Procurar o Sebrae, procurar a sala do empreendedor. PNCP, QR Code do portal de compras, QR Code do portal de compras públicas, está tudo no material, que vocês vão ter acesso, eu já enviei o arquivo. Tá? O aplicativo compras.gov, aqui merece um destaque. Por quê? Vou contar um segredo para vocês. Você é fornecedor e está participando de um pregão lá dentro do compras.gov. Quando o pregoeiro vai lá e convoca você para que você apresente a proposta, o sistema ele não te notifica como se fosse uma notícia, algo do WhatsApp, sabe? Às vezes você passa despercebido, por vezes passa despercebido. Você tem que ficar indo lá na tela e procurando o status da licitação. Aí ele aparece uma lista, assim, tipo, se você participa de muita licitação, tem 50 pregões na tua tela que você está participando. Ele oferece a lista, assim, aí tem o status, em habilitação, em negociação, em isso aqui. Aí vai aparecer lá, convocado. Ele aparece, mas você tem que ficar procurando. Para quem tem o compras.gov, ele notifica. Você tem no celular, o pregoeiro convocou, ele vem, ele não faz um sinal sonoro com o WhatsApp, mas ele notifica o aplicativo no celular. Então, assim, eu conheço vários fornecedores que eles têm o compras.gov, não é para participar, embora possa, você consegue acessar o sistema e participar, mas eles têm o compras.gov para gerenciar as convocações, as notificações. Né? Facilita muito, ajuda bastante. Então aqui tem um vídeo explicativo do aplicativo, site para informações. Tá? Capacitação, ó, tem curso para fornecedores. Tá? Esse decreto aqui, isso aqui está antigo, tá? É uma das questões que a gente já poderia ter tirado do material. Tá? Ele é a legislação antiga. Aplicativo, tá? Tem a capacitação sobre o aplicativo, capacitação da ferramenta que eu acabei de apresentar. Capacitação sobre o sistema, tá? Vídeo. Qual que é a outra opção? Capacitação prática. Também. Prefeitura que utiliza o compras.gov, né, capacitou lá os funcionários públicos. Foi lá, capacitou todo mundo na prática. Aí depois vai lá e faz capacitação com os fornecedores.
Aí vai lá alguém, vai acessar o ambiente de treinamento e vai simular o cara participar de uma licitação, acessar o sistema, dar lance e tudo mais, faz tudo. Aqui é uma capacitação um pouquinho simplificada, mas ajuda muito, tem muito detalhe aqui, tá? Ele ensina. SICAF, tutorial do SICAF, manual do SICAF, tem tudo, gente. Manual de cotação, manual de pregão eletrônico. É meio cansativo do pregão, se você pegar lá ele é extenso, tá? Eu sempre gostei, sempre orientei, ensinar na prática, mais gostoso. Para quem está participando, mais dinâmico e tal. Aí você está participando de uma capacitação sobre pregão, prática, ele também. Aí você quer ganhar dele, você vai lá, fica baixando o lance, né? Porque não acontece isso na prática. Você está participando de um pregão, você não sabe quem é que está do outro lado, né? Nessa capacitação, o pessoal está perto, né? Aí consegue ver a dinâmica e tal. Muito interessante. Tá. Demonstração de envio de propostas, de envio de lances no modo aberto, no modo aberto fechado, tá? Assim, tem muita coisa, gente. Esses QR Codes aí tem muita informação, não precisa consumir tudo de uma vez, vai consumindo aos poucos. Os videozinhos que tem muito vídeo no YouTube, sabe? Muito vídeo no YouTube. Desses aí estão no YouTube. Você consegue acessar o vídeo, eles estão todos, assim, por assunto, sabe? Ah, envio de lances, cadastro de proposta. Você vai lá e consegue ver só aquela parte, sabe? E assim, a facilidade do YouTube, assiste, pausa, avança, se é algo que você já sabe, você pode adiantar a velocidade, tá? Tem muita coisa. No mais, muito obrigado, e eu queria, assim, encerrar, deixar uma mensagem para vocês, tá? Nesse mercado, vocês só precisam, tá, de 4 coisas para ter sucesso. 4 coisinhas. Adquirir o conhecimento necessário, tá? É o que vocês estão fazendo aqui. Identificar as oportunidades adequadas, tá? Verificar quando dá pé, quando não dá, para você participar. Praticar bastante e cumprir o que consta em suas propostas comerciais, gente. Então, participou de uma licitação, arrematou mandou a proposta de um item, você foi vencedor, tem que cumprir o que está na proposta, tá? Para não ter problema com a prefeitura e tal, para não ser sancionado. Beleza? Depois a gente vai fazer uma foto no final, né? E é isso. A gente tem aqui um QR Code para avaliação da oficina. Eu não sei se está disponível, se está no ar ou não. Quem quiser avaliar depois, pode avaliar, tá? Vocês vão receber... Acho que depois você manda o material para eles no grupo? Como faz? Sim, nós mandamos. Já? Ah, ótimo. Então, fica aí. No mais, é isso. Eu queria agradecer, tá, a participação do mundo. Queria pedir desculpa, como eu falei no início, eu pedi desculpa e falo de novo, peço desculpa. Eu falo um pouquinho demais, gente, mas é importante, tá? Se eu viesse aqui para fazer uma oficina e fazer só o trivial, talvez a gente já teria acabado, tá? Mas a ideia não é essa, o meu propósito não é esse, tá, gente? A gente trabalha com abordagem prática, transmitir conhecimento mesmo, e a gente espera que vocês venham e participar das licitações da Prefeitura de Moreira Salles, participar de outras entidades, talvez um dia participar de licitações na universidade, enfim, que vocês vejam as oportunidades que tem nesse mercado e não parem. Isso aqui é só o início, tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos. Vocês querem? Não quero não. Pessoal, então, só encerrando então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu sei que não é fácil, a vida da gente é corrida, mas é o que eu sempre falo, a gente tem que fazer alguma coisa a mais, né, para a gente, as mesmas coisas, fazer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente tem que aprender, tem que sair da zona de conforto. E agradecer muito vocês pelo tempo que vocês dispensaram aqui para vir na associação comercial. O que eu sempre falo, a associação comercial não é para mim, não é para a chapa, é para o comércio. Os treinamentos, o aprendizado é para o comércio, para fortalecer o comércio cada vez mais aqui da nossa cidade. Tá? Agradeço muito e contamos com vocês aí no próximo treinamento aí que a gente fizer. Obrigado, pessoal. Tem prova agora, então? Tem. Você? Você vai tirar uma caminhonete? Não, você vai tirar uma caminhonete. Tá mais certinho, tá?